Fala, seus Maradona, tranquilidade! Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do NamaraCast. E aqui do meu lado, como sempre, meu camarada Rafa Reis. Salve, salve, Pimenta. Suave, irmão? Tranquilidade, Rafoca. E você, como é que tá? Estou bem, cara. É isso aí, meu irmão. E ali na nossa máquina do tempo, nosso Delório, nosso camarada Quiludão. Tudo bom, Quilones? Tudo tranquilo, mais uma vez aqui, pronto para mais um episódio daqueles, hein? É isso aí, irmão. E aqui... E aí, Rafa, fala pra gente quem é nossos convidados Cara, especiais. A gente tá com uma ideia com a banda lá, aqui da Zona Leste, né? Que é o Grooveira. Sejam muito bem-vindos aí ao do NamaraCast. Eu tô aqui com o Porto, Valeu, com rapaziada. o Muri e com o Cauê, é isso? Isso Pô, da hora, cara. Vou só fazer um... Mano, primeiramente, obrigado por vocês terem topado e trocar uma ideia com a gente. Acho muito foda, galera da cena da música aí, do corre que a gente faz também. E massa pra caralho ter vocês aí, tá ligado? E aí, só vou fazer um momento jabá rapidão aqui. Você que tá a tomar alguma suplementação, vai começar a treinar, não sabe o que fazer? Tem lá na Scal, a gente tem uma parceria com eles. Só entrar no site que vai estar embaixo aí. Também tem o nosso cupom DONAMARA10. Qualquer compra que você fizer no site deles, você ganha 10% de desconto. Tem também uma parceria que a gente agora começou com o Nando Vieira, é isso, né? Isso, Nando Vieira, que é um barbeiro, ele é da Zona Norte, mas ele também atende a domicílio. Então vai estar o contato dele aí também, dá um salve nele lá. Ele que cuida do visual da galera aqui. E a gente tem uma parceria com Cerveja Azul também, que é uma casa de show aqui de São Paulo. Vocês conhecem Cerveja Azul? Já tocaram lá? Hoje. A cerveja aqui, porra, não tem um, né, que vem aqui. E 10 bandas que vêm aqui, 12 tocaram lá. É, então não sabe o que fazer no final de semana, entra no site deles lá no www.cervejaazul.com ou no Instagram, vê lá a programação e só colar. E a gente tem uma parceria com o Hugo Brandão também, que é um luthier aqui de São Paulo, tem instrumentos de corda. Precisa dar uma regulada, não sabe como arrumar, entre em contato com ele, vai estar na descrição também. Se for fora de São Paulo, troca uma ideia, talvez ele faça um intercâmbio Pode lá, não ser, sei, né? mas se pagar bem, eu acho que ele faz. Tem nosso QR Code também, gosta do nosso trampo, quiser dar uma patrocinada, fique à vontade, já deixa o like, compartilha o vídeo e o canal de cortes da Pimentinha, tá bom? Isso, Rafoca, tem nosso canal de cortes pra você que não consegue assistir o episódio inteiro. A gente vai deixar lá os melhores momentos do Namara Cortes oficial, tá? Peço que se inscreva, comente, compartilhe lá no nosso canal, dá essa moral pra gente aí. E comenta aí também no vídeo, hein? Você falou QR Code? Falei do QR Code, lógico. Então. E é isso, galera. Quanto tempo de banda já, mano? Grooveira tá no corre? Pô, rapaziada, primeiramente, boa noite. É um prazerzão estar aqui. Opa, Obrigado aí que pelo agradece, espaço, mano. pela oportunidade da Nós, gente falar pô. um pouquinho da nossa história. A gente vai 2 anos e meio, né? 2 anos e meio acho que a gente que é tem isso. de banda. Que a gente tá no corre louco aí, né? Do independente, Aham. da cena independente. E as coisas estão começando a acontecer, mano. Graças a Deus, assim, pra gente tá sendo bem maneiro e a gente tá aprendendo muito um com o outro, tá ligado? Isso que é o mais importante. E é isso. Tem 2 anos e meio aí de Vocês banda. conheceram como? Mano, quer falar? Fala aí. Mano, eu e o Muri a gente se conhece já há muito tempo, tá ligado? Vocês são da mesma região ali de Itaquera, né? É isso, ali da Coab 2. A gente sempre morou ali. E, tipo, a gente já se conhecia antes de ser amigo, tá ligado? Aquela história. Jogava uma bola junto, pá, já colava no mesmo lugar, nos mesmos lugares, assim. E aí chegou um momento, mano, que acabou sobrando nós ali, mais 2 amigos nossos, da galera que colava junto. E a gente começou, quando viu, já tava todo mundo junto, tá ligado? Mas a gente se conhece há muito tempo. Conheço a família dele há muito tempo. E aí, a gente sempre trampou com música, sempre fez esse corre de música, mas nunca tinha feito nada junto, assim, tá ligado? Aí o Muri conheceu o Cauê. E aí, passado muito tempo já, cada um no seu corre, tá ligado? O Cauê também já tinha o corre dele há muito tempo. Aí, um dia, eu e o Muri, a gente tava trocando ideia E aí falou, mano, vamos tentar alguma coisa junto, dar nosso último tiro aí, que a gente já fez tanto, mano. E, tipo, nunca teve o resultado que a gente esperava, tá ligado? Então, vamos tentar a gente ir pra cima. E aí, ele também já tava meio que colando com o Cauê, trocando essas ideias. O Cauê, na época, tinha estúdio, tá ligado? Então, foi meio que tudo caminhando pra começar a grooveira, assim, tá ligado? Mas o Muri, a gente se conhece há mais tempo. Aí, no caso aí, foi o Muri que conheceu o Cauê, né? Vocês conheceram aonde? Foi uma menina que estudou comigo quando a gente era pequenininha. Ela me mandou mensagem e falou, tem um amigo meu que tá produzindo um CD dele. E eu queria que você desse um toque, né, pra ele. Eu não conhecia o Cauê. Aí quando eu escutei, tipo, eu tava com um trampo lindão na mão, mano. Falei, caraca, velho, eu achei que ele tava meio que começando a parada, né? Não, O bagulho já profissa, puta já, a parada, músico, né? Aí eu falei, pô, que muito louco, velho. Aí a gente começou a trocar ideia, assim, e até decidiu fazer um trampo, né, pra esse ser o trabalho pessoal dele. Falou, pô, vamos fazer um som, tentar colocar uma faixa aí no meio. E a gente foi criando uma amizade, trocando direto, tá ligado? Tocando, se falando. Aí quando eu troquei essa ideia com o Porto, Pô, falei... esse som nem entrou pro meu projeto lá. É. Né? Que a gente acabou usando na nossa banda aqui, na Grooveira.
agora acabamos Vocês usando vocês aqui. sequestraram a música do cara, Tipo né? assim, eu não... Mano, a gente... Aí veio a ideia da banda, a gente nunca lançou nada, tipo, nunca lancei nada assim, né? Fui lançando... eu falo que é por doses homeopáticas, assim. Todo ano, assim, em algum momento eu vou lançar uma música desse projeto aí. Aí, tipo, todo ano eu lanço alguma coisa. Só que essa música a gente não lançou, eu não lancei, né? Aí a gente tava trocando uma ideia uma vez, a gente falou, mano, tem aquela minha música que tá pronta lá. Quer fazer? Aí a gente foi, mostrou pro produtor lá e aí fizemos pra banda, tá ligado? Pra Gruveira. Que é provavelmente uma das próximas músicas que a gente vai lançar aí. Mas e aí foi isso, tipo, troquei uma ideia com o Henrique, falei, mano, eu acho que eu vou dar a última cartada aí na música, porque eu toco na noite desde molequinho, mas eu nunca tinha trabalhado com banda assim mesmo, né, nesse formato da Gruveira hoje. E aí eu falei, vamos tentar, vou ver se rola, vamos ver. Aí chamei o Cauê e o baixista, o Richard também, que, pô, nosso irmãozão, e eu liguei pra ele e falei, o que você acha? Vamos ver se rola, né? Aí a gente se juntou no estúdio, o Cauê trouxe o baterista, o Felipe. Aí Tinha os contatos já, né? Tá ligado quando quando aqui, ó, que o você cara é senta exposto. ali, os 5, aí você fala, pô, mano, musicalidade, o bagulho rolou legal. E aí a gente começou a tocar bastante, mano. Ficamos uma cota dentro do estúdio, ensaiando só. Começo de projeto é mó doideira, né? Tomamos ódio de ensaiar. Aí você, Maurício, você falou que você começou a tocar desde moleque nas casas noturnas aí, né? Na Mano, noite. O meu pai, tipo, é o meu maior Incentivador? incentivador da parada. Ele é Minha- músico também? É, ele é músico também. A minha família, por parte de pai e por parte de mãe também, a galera é bem musical, tá ligado? Então a música sempre foi muito presente na minha vida desde Deve pequenininho. ser meu orgulho pra ele. Falei, caralho, mano, meu filho, porra. Pô, a faço gente- música, meu filho também tá no mesmo caminho. Muito Deve ser mó doido. legal pra ler. A gente trocou ideia esses dias e ele falou assim, pô, é a continuação de um sonho, né, mano? Tipo assim, eu não consegui seguir com essa parada, mas eu vejo o meu sonho vivo ali em você, e você buscando. Aí você falando isso aí, então foi ele que, tipo, te levou pra música, assim, de moleque. Foi, total. Como é que a música entrou na sua vida? Ele que te mostrou um disco? Vem cá, filho, escuta Black Sabbath. Tipo assim, foi uma parada mais tranquila. Foi, mano. Meu pai, ele sempre foi muito do MPB e do samba, a galera lá de casa, né? É. Então, sempre lá em casa era, pô, Tim Maia, Djavan, as paradas mais clássicas, assim, da música brasileira mesmo. E ele sempre tava com violão pra cima e pra baixo, e aí eu, pequenininho, já começava a A ter querer curiosidade, pegar, né? saca, né? Essa parada de criança, assim. Uhum. E aí, quando eu tinha, acho que 8, 9 anos, ele me ensinou a primeira música no violão, cruzão, assim, foi a música do Cidade Negra. E aí eu, mano, pra onde eu ia, eu levava o violão. Pra onde eu ia, eu levava o violão embaixo do braço. Minha mãe só faltava querer quebrar os violões lá de casa, mano. Mas, Não, Isso é legal porque, tipo, pô, você teve a curiosidade de querer tocar ali, pô, e tinha seu pai te dando um suporte, né? Sim. Mano? Isso que é legal. E isso me ajudou muito, né? Porque, tipo, eu vejo que tem uma galera que eu conheço hoje que se interessa por música e não tem esse suporte da família. Então, O cara olha assim, o pai fala, músicos de vagabundo. mal criticado, né? É. Não, lá foi totalmente diferente. E aí, mano, eu comecei a tocar, me interessar pra caramba e pegar gosto mesmo, e aprender. Aí, pô, aquilo, né? Não tinha essa parada de... Não era tanta internet ainda, né? Quando eu era molequinho, então era revistinha pra caramba, pegando as notinhas daqui e dali. E aí, quando Aquela resistia de cifra, né? vinha as musiquinhas escritas assim... Charlie Brown Jr., CPM, Sim. 22 Pitch. Isso mesmo. E aquela bateria no final tinha uma folha. A BNB lá, aquela BNB de 300 conto. Aí, quando eu tinha 13 pra 14 anos, a gente foi pra noite, eu fui com ele, mano, tocar. Fazia voz e violão, ele cantava, eu tocava. Aí, depois de um tempo, o pessoal começava a pedir umas músicas que ele não conhecia, e aí eu comecei a cantar. Aí foi onde que eu falei, pô, eu acho que eu sei cantar. Aí o Porto você arrastou nessa aí também? Ou como é que foi você, Porto? Não, na verdade, eu tenho outro corre, mano. Você veio do rap? Do rap. Eu comecei no rap, mano, lá pra meados de... Pô, era molequinho ainda, pô. Meados de 2015, por ali, tá ligado? Devia ter uns... Quando eu comecei a fazer rap, eu devia ter uns 16 anos. Mas eu sempre escrevi música, eu sempre... Mas ali, moleque aqui, escutando ali, o que você escutava quando você era moleque? Tipo, Então, mano, cai na tua mão. em casa, minha mãe era sertanejo, né, mano? Sertanejão, Zezé de Camargo e Luciano, Bruno e Marrone. Eu gosto pra Chitãozinho caralho, Chororó. Chitãozinho Chororó, Bruno e Edson Marrone. Hudson, Christian e Ralph. Não, o Murilo tá ligado. Quando é resenha com violão, tem que ter o Bruno e Marrone, pai. Eu É gosto sagrado muito. dela, mano. E da parte do meu pai, muito samba, e pagode.
Meu pai, mano, o maior fã do Belo que tem nesse mundo, você não fala que o Belo é feio perto do meu pai, mano. Meu pai, tipo, eles... Como a família do Murilo, a minha família também tem muitos músicos. Só que a parte do meu pai é tipo uma parada mais pra família, assim mesmo, tá ligado? Meus tios sempre tocaram, tá ligado? Da época da capoeira. Tenho muitos tios da parte do meu pai, são 4 tios homens, tá ligado? Então, e tudo era bem mais novo que meu pai, um pouco. Então, sempre cuidaram de mim ali, uma relação tipo irmão mais velho. E aí eu sempre tava no meio, mano. Minha família do parte do meu pai é muito grande, tá ligado? Muito primo, muita tia. E aí sempre tinha o sambão estralando, um no tantão, o outro no cavaco, o outro no pandeiro. Churrasco torando daquela ali. forma, daquela brasileira, brama né, da- mano? Modelo brasileiro mesmo. Total. E aí, a parte da família da minha mãe, na minha infância, eu não tive muito contato, porque rolou um afastamento entre ela e o pai dela. Os pais dela eram separados, então meio que a parte da minha avó, assim, era a que eu conhecia mais. Mas o meu vô foi um baixista foda também. Meu vô teve uma banda com os irmãos dele, que eles fizeram um cruzeiro pra Grécia, acompanhando um monte de artista, tocou com Roberta Miranda. Só que aí meu vô, pô, conheceu a droga muito cedo e desandou, tá ligado? Então a família da parte da minha mãe já tem meio que um histórico de ter artistas que não chegaram lá, tá ligado? Meu tio, por exemplo, que é o irmão da minha mãe, sempre tocou pagode, toca pagode, tem um corre também, tá ligado? Então, tipo, eu meio que fui caindo pra isso. Mano, sempre fui a ovelha negra, nunca aprendi a tocar nada, não sei tocar nada, irmão, não sei tocar nada, mas eu sempre escrevi música, tá ligado? Desde molequinho, sempre escrevi, e aí eu caí no rap com uns 16 anos, mano. Quem caiu na tua mão ali que você falou, caralho, eu vou fazer Mano, isso. o primeiro rap que eu escutei, que eu falei, tá porra, foi Gabriel Pensador, estudo errado, mas bem antes de começar a fazer rap, isso aí, pô... Comecei a escutar, assim, mais light, né? Porque eu era bem molequinho também. E aí escutei Racionais, né? Aí já era, mano. Caiu, Aí, né? mano, não tem como, né? Não tem como. Aí, tipo assim, já tinha escutado, mas aí eu fui escutar com outra cabeça de adolescente, já, aquela revolta, Porque quando a vários gente é mais novo, a bagulho. gente escuta, mas entra É, aqui e sai por aqui. nem Tipo, eu aí, escutava né, e dava risada dos palavrão, tá ligado? Nem entendi o que ele tava falando. Mas aí já com uns 14, 15, 16 anos ali. E aí, da minha época, assim, o que eu escutava bastante, mano, muito criolo, gosto muito de criolo e Emicida, tá ligado? Eu sempre escutei muito também. E eu falei pros caras outro dia, a gente tava até trocando ideia. A primeira banda que eu fui fã, assim, de rap foi Cone Crew, mano. Eu gostei muito de Cone Crew também. Era foda. Era foda pra caralho, mano. Os CD moleque lá, do muito... macaquinho, assim. Com os neurônios evoluindo. Esse, você que falei pros caras, esse CD marcou minha vida. Eu sei cantar ele de ponta a ponta, foda, mano, tá mano. Quando ligado? apareceu foi um regaço, né? Gostava muito de Cone Crew, mas aí... Não, tipo, eu conheci eles já tinham um tempo na rua, né? Que os caras também eram muito underground, né, mano? Os caras realmente surgiu ali do bagulho. O legal deles é que cada um é um perfil, né? Eu acho que É. isso que funcionou, né? Um fala mais de uma coisa, outro fala de outra. Tipo, Sim, sim. eu acho que isso que funciona. E, né? mano, você vê que os caras têm a mesma vibe, assim, tá ligado? A mesma pegada quando tá junto, é a mesma energia, assim, tá ligado? Acho que isso é importante também. Por mais que você tenha suas diferenças, você tá na mesma energia que a pessoa ali, de trocar um papo, de dar risada, tá ligado? Isso é muito importante, né, mano? E você, Cauê, como é que você caiu na música, mano? Ixi, mano. Quem que te levou pra esse mau caminho? Mano, minha relação com a música é quase que simbiótica, assim, sabe? É uma parada muito louca, assim. Tipo, música teve na minha vida, assim, desde antes de eu saber que eu era um ser humano, assim, sabe? Então, tipo, mano, uma coisa que, tipo, já vem dos meus bisavós, assim, meus avós todos, tipo assim, todo mundo era Você músico. nasceu e já te jogaram um cavaco. Tipo isso, já tinha um violão na minha mão já, mano, quando eu nasci. Tipo, eu nasci já batucando alguma coisa, assim. Pode crer. E então, tipo assim, mano, meu avô, ele já era maestro, já tocava instrumento de sopro, tocava tudo, né? Ele tocava violão, e aí, tipo, mano, tinha meus tios, que, tipo, mano, em casa era uma loucura, assim, porque eu tenho, lá em casa, né, tipo, antes de eu nascer, eram cinco filhos, né, da minha avó, era minha tia, minha mãe e meus 3 tios. Aí, 2 dos meus tios... 4 tios, são 6 pessoas. Isso. É. Tipo assim, 2 desses meus tios. Matemática Assim, não é o forte, né? 2 desses meus tios, assim, eles tinham um grupo de pagode, assim, né? De pagode não, de samba raiz, assim. Tipo, de cartola pra trás, assim. A parada é muito louca. E aí, tipo, eles ficavam lá, tocando lá no prédio e, tipo, mano, eu descia, eu lembro claramente, eu tinha uns 6 anos, assim. Aí eles lá ensaiando lá, e, tipo, eu chegava lá, colocavam uma pandeirola lá na minha mão, lá, uma meia-lua lá, eu ficava lá tocando lá, assim, já, os caras, caramba, o moleque tem ritmo já e tal, mano.
Aí depois disso eu comecei a aprender a tocar bateria, né? Que meu tio que tocava nessa banda de samba, ele tocava bateria também. Aí esse molecão lá viu a bateria. É, no nossa, braço, é. você falou, nossa, é isso Ah, aqui que eu quero. Eu falei, nossa, olha, eu vou fazer barulho agora. Né? Coisa de Sempre criança, né? quando a gente vê uma bateria assim na nossa frente, caralho. Irado, agora né? É, Bateria é um tá, bagulho porque foda, quando né? você é pequeno, assim, tipo, também ela é maior que você, assim, muito maior que você olha assim e fala, nossa. Bateria é um É, bagulho muito foda. Quando eu era pequeno, eu ia pra igreja só pra ver os instrumentos, mano. Uhum. Tipo, só pra ver a bateria de perto, assim, as guitarras e tal. Total. É, isso mesmo. E aí, tipo assim, lá em casa, e aí, tipo, só que em contrapartida tinha um outro tio meu que ele era mais velho e, tipo, mano, e ele era totalmente ao contrário, assim, que ele era do rock and roll, assim, mano. Ele era, tipo, mano, super rock and roll, assim. E aí, tipo, eu ficava, caramba, eu escutava de tudo, né? Porque eu lembro que minha mãe fala assim, nossa, quando eu era pequeno eu não acordava por nada, assim. Porque, tipo, mano, meu tio chegava tarde do trabalho, eu dormindo. E, tipo, ele ligava o carro, ligava um Pink Floyd lá do meu lado lá. E, tipo, eu dormindo lá e, mano, dormindo feito um bebê, né? Eu era um bebê, mas feito um bebê, assim, né, mano? Sem problemas nenhum, assim. E aí, tipo, isso acabou meio que ficou, né? Tipo, essas mensagens É. ocultas, assim, quando você era criança. É, exatamente. Meio que fica em você, assim, isso, sabe? Você, instintivamente, você acaba absorvendo tudo isso, né? Então, eu soube, né, tipo, como minha família é toda música, eu soube transitar bem, assim, por N estilos, assim, né? Minha tia, por exemplo, escutava a Marisa Monte. Aí já era um outro gênero, assim, já. Minha mãe era um negócio mais MPB, assim, entendeu? Então, tipo, em casa sempre teve música, assim. Você acha que isso aí facilitou pra você Ah, muito. aprender a tocar o violão? Muito. Ah, quando você começou a tocar ali, de você ter aquela mente Muito, aberta de ter várias referências, né? Muito, velho. Eu acho que eu falo que essa minha formação ela me facilitou pra eu ser um produtor musical hoje, assim, né? Tipo, que hoje eu consigo enxergar a música, assim, mais aberta, assim. Tanto é que, tipo, as músicas que a gente toca, assim, a maioria das músicas, assim, eu que faço arranjo, né? Tipo, arranjo já batera, baixo, assim, Mas, já falo, ô, mano, Cauê, vamos por aqui, assim. Te cortar, desculpa. Você falando que trabalha como produtor musical, assim, você consegue ouvir música normal hoje em dia ou fica caçando pneu? Então, eu... É porque os caras que trabalham com Aham. produção musical ficam, Pior não, que mas é. acho que essa guitarra aí tá meio alta. Mas pior que é isso aí, eu comecei a ter a aprender a gravar essas paradas assim quando eu tinha uns 15 anos. Quantos anos você tem 14, hoje? 15 Desculpa, Tenho pergunta. 28. Não, tenho 29. Caramba, mano. Tá acostumou ainda. Chegou em 27, assim, eu comecei a parar de contar, Ainda assim, bem, mano. ainda bem que tu é músico. É, né, pai? eu tenho alguns anos daí de vida. E aí, tipo, eu comecei cedo até, com uns 14, 15 anos, assim, eu já comecei a gravar. Tinha um computador lá, ia gravando as paradinhas lá. Mas você já tocava violão nessa Já época? tocava, eu já tocava já uns... Quando Seis você começou a instrumentos, tocar, que você né? começou a tirar as Comecei a músicas? tocar. Mano, foi na igreja, eu tinha uns 10 anos, eu acho. Na igreja? 10 anos? Então eu tinha já? uns 10 anos. Eu toco minha mãe me deu meu violão no meu aniversário. Minha mãe me deu. Não, minto. Minha mãe me deu meu violão no aniversário de 10 pra 11 anos. Só que antes disso eu já tocava guitarra já, porque meu tio ele já tinha guitarra, esse meu tio que era mais roqueiro, e eu ia na casa dele e ficava tocando guitarra lá. Ele, tipo, cena mãe engraçada, que tipo, eu cheguei, tipo, mano, eu com 9 pra 10 anos, assim. Cheguei lá na casa dele lá, né, tipo, tinha umas videolas e ficava assistindo as videolas lá, tipo, ia dormir lá na casa dele, não dormia. Porque eu ligava lá o DVD lá e Ficava ficava vendo as assistindo videolas. lá as videolas e tocando com fone no ouvido, assim. ó. Não dormia, mas chegava de manhã lá, todo mundo acordado lá, morto no sofá. Aí, tipo, eu cheguei, tipo, teve uma vez que eles estavam, tipo, né, todos os meus tios se juntaram e falaram, vamos tocar lá e tal. Aí cheguei pra tocar. Aí, mano, tá eu lá na guitarrinha lá fazendo solo de Dire Straits lá. E meu tio assim, moleque, filho da puta, eu 30 anos querendo pegar esse solo aqui, 30 anos querendo tocar esse solo e não consigo. O moleque passou uma noite aqui e pegou o solo de Dire Straits, tocando certinho assim no dedo e tal. Os caras, caramba, mano, aí que eles viram que eu... Mas Tinha aí, uma parada, assim. você também viu nessa hora aí que você falou assim, não, peraí, acho que isso aqui eu tô... Não, então, eu fazia porque eu achava da hora, assim, eu nem pensando assim e tal. Aí depois, quando foi passando já uns 15, 16 anos, eu já falei, mano, eu acho que sou bom nessa parada aqui, assim, né? Tipo, eu sei fazer alguma coisinha aqui, eu acho. Aí nessa você conheceu o Buri, né? E, mano, primeiro ensaio, como é que foi a primeira reunião da banda? Tipo, não, vamos fazer um projeto. E como é que vai ser o nome da banda? Primeiro ensaio, como é que foi? Pô, acho que o nome da banda foi o que mais demorou, né? É a última coisa que É a última coisa. Então, a princípio, mano, não iria ser uma banda, né? Ia ser tipo um projeto meu solo, só que eu queria fazer com banda, tá ligado? Sim. Mas ia ser tipo o meu nome que ia carregar a parada.
E aí eu falei pros caras, falei, mano, eu sempre não tive boas experiências com banda. Já participei de algumas paradas que não foi legal e tal. E aí todo mundo gostou muito do projeto, da ideia que a gente teve pra Grooveira, né, e tal. E aí sentou um dia, trocou ideia, todo mundo falou, vamos fazer todo mundo, né, todo junto, vai ser uma parada só, então não vai ser meu, isso daqui vai ser de todo mundo. Tipo, pra não ter aquele lance, tipo, de, os caras vão se sentir músico contratado. Uhum. Sacou? A ideia principal, assim, até então era Tipo, essa. a banda sacou? mesmo, todo mundo tem opinião, todo mundo... Todo mas mundo, porque eu acho que também a energia do bagulho foi Muda, pra né? isso, tá ligado? A energia foi pra isso do ensaio, tá ligado? Foi legal pra caralho. A gente, tipo, mano, além de tocar ali, a gente se divertiu pra caralho. Tipo, não teria sentido se fosse outras pessoas, tá ligado? Tipo, na hora a gente entendeu isso. Então, pô, mano, não tem porquê. Já vamos, nós aqui, vamos trabalhar por isso, tá ligado? Todo mundo gosta de música, sonha com música e quer viver de música, então não tem porquê a gente, tá ligado? Não se juntar aqui e correr todo mundo em prol da mesma parada, né? E a primeira música que saiu, assim, tipo, da banda mesmo tocando? Foi tipo a banda, não, a gente compôs a música ou já a primeira música, assim, que vocês fizeram, que vocês tocaram juntos? O autoral? Autoral. Autoral? A autoral Foi Morena, foi a né? Morena, mas que a gente fez mesmo, nós três, foi a do Nó Tático, né, Gordinho? Na tática? Foi, o Gordinho me deu um Nó Tático. Ele me deu um Nó Tático. Ele mandou uma referência de um som lá, mano, um som muito bom, tá ligado? Mas bem clean, assim, tipo, não era muito o que eu pensava. Aí eu falei, não, Gordão, acho que, mano, essa não é uma referência pra gente fazer um trampo, acho que não cabe muito nosso trampo, assim. Aí, beleza, né? Passou o dia, isso foi de manhã. Passou o dia, à noite a gente se trombou, a gente escreveu essa música. Maquinando aqui, assim. Aí eu cheguei lá e ele falou, mano, se liga isso aqui, tô com uma parada no violão, a gente começou a escrever. Aí ele falou, agora olha aqui, e botou a música, era a mesma Era a coisa, mesma tá ligado? coisa, tá ligado? Você me deu maior nó tática agora, irmão. Toma esse nó tático aí, ó. Dá pra tocar uma palhinha dela aí, mano? Você lembra esse som? Que música que era mesmo? Ou uma palhinha de 6 aí, ou volta a mão? Ah, tá. Essa daqui, ó. Não, vai embora que Vamos ela fazer canta uma- assim mesmo. Bora. Não sei dizer porque chegou ao fim, mas sei dizer foi complicado sim. Então nós dois temos que decidir. Se tá bom pra você, então tá bom pra mim. Menina linda, fiquei aqui a te procurar, mas já rodei a cidade, olhei por todo lado e não consigo encontrar. Será que devo aceitar que foi bom e não vai mais voltar? Não costumo desistir, mas nessa ocasião não tenho nem pra onde ir. Eu quero viajar, eu quero ver o mar. Um lugar que traga paz e eu esqueça você. Eu quero viajar, eu quero ver o mar. Você quis me pôr numa caixa, me guarda no seu abraço, mas eu só sigo meus passos e hoje à noite eu não volto pra casa. Gata, cê me desculpa, é que eu sou complicado, mas você gosta de insistir e eu não vejo mais graça. Yeah, eu quis te ver trancada dentro do meu close friends. Eu sei que a gente não combina com essa friend zone, mas eu cansei do jogo sujo de quem finge mente. Por isso eu apaguei seus dados do meu telefone, por isso que eu apaguei seu beijo da minha mente. Fica mais fácil de lidar se eu não lembrar de ontem. Eu vou fingindo pra mim mesmo que é conveniente e vou matando as borboletas no meu abdômen. Não sei dizer porque chegou ao fim, mas sei dizer foi complicado sim. Então nós dois
temos que decidir. Se tá bom pra você, então tá bom pra mim. Aê, do caralho, hein, mano? foda, Parabéns, hein, hein? mano. Curti, Esse mano. foi o som que a gente fez nós três juntos assim mesmo, tá ligado? Primeiro, assim, como é que Primeiraço. surgiu a ideia? Quem chegou com a melodia? A letra é muito legal, no mano. tático lá. Foi essa parada. Ah, foi essa, foi do Ele Notático. falou, é, Isso. no tático. Aí o Muri chegou atrasado, já É. tinha um comecinho, aí a gente continuou. Caí de gaiato. Aí a gente continuou essa minha outra parte do rap, eu já tinha escrito já, eu achei que cabia. E aí a gente meteu Mas na marcha no verdade som. eu acho que teve a outra ainda, pô. Antes. Outra música antes dessa, né? Teve. É, então é isso. Tem Qual? vários sons que a gente faz, às vezes acaba esquecendo, tá ligado? No É muita estúdio? coisa. É, no estúdio. É. E como foi pra... Pode Como foi pra decidir o estilo da banda, assim? Tipo, porque eu vi que vocês têm muita referência de várias paradas, tá ligado? Como que Mano, foi essa... Isso a é muito da hora. direcionar, tá ligado? Porque eu ouvi o som do... Vocês têm uma música lançada que é a Prelúdio, não é isso? Isso. Eu tava ouvindo, pá, antes, e tem uma vibe mais Sublime, mais Charlie Brown ali, mais rua. Achei da hora até. Mas como que foi pra vocês chegarem nesse... Ou foi fácil, foda-se, se vocês fizeram. Como que foi esse lance? Então, a gente tava falando daquela parada da Cone Crew sobre os perfis, né, dos caras, e é, tipo, é igual, né, mano, aqui. O Henrique agrega mais que essa parada do rap, do hip hop. O Cauê, ele sempre trouxe referências muito musicais, assim, pra nós, tá ligado? Eu vim dessa parada do MPB, do pop, o Cauê trazia o groove, e a gente fez uma misturona legal, assim, e a ideia principal nossa era fazer uma parada, tipo, um rap acústico, né? Colocar umas linhas melódicas no meio. Pode crer. E aí os meninos, o Richard e o Felipe, que chegaram, o baixo e o batera, os moleques era groove puro, assim, mano. Quando a gente começou a tocar tudo junto, a gente falou, acho que é essa, é por aqui. Ah, então foi É, mais a os gente caras vai- que É, eu lembro trouxeram que essa a- vibe mais... É, tipo, a minha ideia também era fazer isso, só que quando eu vi eles tocando, eu falei, legal, é isso mesmo, então. É, eu lembro que o discurso, assim, que o Murilo fez, assim, quando a gente começou, né, tipo, a ideia que ele passou era, mano, tipo, eu queria tocar umas paradas que a gente, às vezes, vê tocando, tipo, nos lugares que a gente cola, às vezes, tipo, mano, vai, tipo, numa lounge, numa parada assim, tá tocando no rádio lá, mas nunca tem uma banda tocando, tá ligado? Daí a galera, tipo, mano, música que a galera escuta, canta junto, mas nunca tem uma banda tocando. Aí, tipo, a gente acabou meio que escolhendo pegar essas músicas assim também, sabe? Esse lance trazendo pra nossa praia aqui, né? Tipo, trazendo aquele som, né? Aquela música que a galera escuta, só que pro nosso estilo, assim, entendeu? Pode E crer. como é que lança como é que é o lance de composições com vocês? É, tipo, você gosta de compor em cima de melodia, você sempre tem uma ideia e escreve, aí o Cauê já chega com a base. Pô, tem uma letra aqui, pô, o Cauê tem uma melodia aí, põe uma melodia nesse som aqui e tal. Como é que funciona a composição do Grooveira? Então, acho que são várias formas. Muitas vezes o Cauê manda uma melodia e aí a gente escreve em cima. Muitas vezes também, tipo assim, do rap, né? A gente vem do beat gringo, né, mano? Então entra na internet lá no YouTube, pesquisa um som que era um som mais ou menos a assim. maioria. E aí né? começa a rimar em É cima, assim, né? tipo, a maioria. Aí vem com começa a um rimar A em gente escuta cima. pra ele, né? É, Vem com a parada aqui e joga e fala, agora você se vira aí. né? Tipo assim, muitas vezes, mano, isso é complicado, porque muitas vezes eu tô com uma ideia, mas eu não consigo compor se eu não tiver uma melodia ali, tá ligado? Então, eu já fiquei meio que rato nisso, já sei onde eu tenho que ir pra achar o que eu tô procurando, tá ligado? Então eu vou, aí geralmente já gravo ali no celularzinho, no áudio do WhatsApp mesmo, já mando pro gordão. Daqui a pouco ele já manda do jeito que ele faz lá a magia dele, pim, 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 pum. E aí geralmente, tipo assim, eu mando uma letra e o Muri complementa, ou às vezes eu escrevo um som, o Muri canta, ou ele escreve. E assim, tipo, a gente vai, no que se encaixa pra cada fala, som. ô gordão, preciso de um beat aqui e tal. Aí eu vou, mando o beat pra ele, invento um beat lá, do nada, e mando pra ele, aí faz uma parada por cima, assim. Faz beat também, Cauê? Faço o beat também. O que você faz lá na produção lá, mano? O que mais sai lá? Mano, o que mais sai é grooveira agora, né? Atualmente o que mais sai é grooveira. Mas, cara, eu faço boom bap, eu faço trap, eu faço Vem muita molecada te Detroit, procurar pra faço fazer som, drill. mano?
Oi? Tem muita molecada te procurar pra fazer som? Ah, vem, mas tipo assim, esse lance de fazer beat, eu nem divulgo muito assim e eu nem sou muito. Eu não sou muito rato, assim. Eu faço na necessidade pra banda, assim, né? Ah, mas como você já tem uma base É. musical, cara, então, pô, pra Então, você mas fazer o beat, você sai que- deslizando, mano. O que. E tem uns caras que não sabem nem um campo harmônico que faz uns puta beat, mano. Uhum. É. Não, mas então, o que sai bastante assim é gravação, né? Tipo, me chamam pra gravar ou pra produzir alguma coisa assim. Uhum. Tem um colega nosso lá, Alasca, lá, que ele me chama direto lá pra gravar umas guitarras, algumas coisas assim. Ele faz os beats, deixa os beats bonitinho. E aí vai lá e pede pra colocar a guitarrinha lá, eu vou lá, toco guitarra e já era. Esse som, Isso acontece bastante. esse som que vocês têm gravado aí, foi você que gravou, produziu, fez tudo, não, né? não. Não. A gente tem um produtor Ah, agora. vocês têm um produtor, Isso. né? É a Prelúdio, né? Sim. Caralho, E- como foi o lance dessa... Pode perguntar aí. Não, pode perguntar aí. Mano, foi Não, doideira qual que foi esse o lance som. da criação? Da Essa, criação? essa letra é sua, né? Inteira. Essa eu escrevi. E aí, a gente tava meio que num momento meio crítico com essa questão de criar, porque veio uma demanda pra gente, tá ligado? Tipo assim, eu particularmente tava num momento que não tava escrevendo tantas músicas assim que eu gosto, tá ligado? Porque a gente Tava não saindo, sabe. mas não do jeito que você queria. Isso, tipo, não dá pra falar que é bom, que é Exatamente, ruim, porque é nossa régua, né? Às vezes Eu, é só o particularmente, momento, só, né? depois que eu lanço uma música, eu perco total interesse por ela, não sei porquê, É, né? mano. Loucura isso, loucura. né? Mas eu sempre fui assim, não é nada pessoal. A gente quase não toca E aí, Prelúdio. mano, tipo, eu escrevi esse som, e aí eu mostrei pros moleques, aí tava num beat com bastante violão no YouTube, aí o Gordinho já desenrolou, e a gente apresentou pro produtor lá, ele gostou, e aí ele montou toda a instrumentação da música, qual é o termo técnico correto? A Gordinho? estrutura? Toda a o estrutura arranjo, da música, o todos os arranjo. instrumentos, o arranjo, tá ligado? Criou todas as paradas. Tipo, quando vocês gravaram foi tranquilo, né? Porque a gente também grava assim, ó, né, algumas coisas e, meu, puta, e é uma merda, porque tem hora ali que você vai gravando, você fica tipo, puta, mano, dá pra botar um pianinho aqui, aí você põe um negócio, você, porra, dá pra fazer Não, isso o aqui, produtor não sei ele o já era quê. bem, ele já é bem, já deu Centrado, a partitura né? pra gente lá já É, ele e escreveu já, o som já chegou todo. pronto já pra gente, né? Ah, então foi tranquilo, porque Foi assim, bem ele fez tranquilo. tudo, Isso, então. ele fez o arranjo Ah, inteiro. tá. É, pode tipo, crer. a gente manda. Ele tinha solicitado, né, pra gente mandar, falou, acho que 3 músicas, né? Ele falou, mano, me manda 3 sons. Aí a gente começou a correr, falou, vamos escrever, Aí a gente tentar foi na casa desse estruturar daqui. alguma parada, né? Aí a galera foi lá em casa, a gente escreveu os sons e mandou pra ele. Ele falou, ó, gostei dessa daqui, vamos trabalhar em cima desses sons. Aí, com o áudio que a gente mandou, ele desenhou a música inteira, escreveu a partitura, mandou pra galera tirar, né, estudar o estudou, som. né? Aí quando a gente foi lá depois pra gravar, a música já tava meio que levantadinha, assim, saca? Uhum. Caralho. Mas a partir da gravação mesmo, a voz foi meio punk, né, mano? Nossa. Vocês ouviram o som? Tem uma parte meio dark zona no meio dela, assim, né? Foi E uma assim, batalha, tipo, né, mano? eu nunca tive essa experiência de gravar com um produtor que ele vai falar assim pra você, não, você tem que fazer assim, assim, assim. Mano, a gente gravava em home studio, tá ligado? Você vai lá, tipo, muitas vezes nem o cara que tá te gravando sabe. Às vezes o cara nem O tá que ele tá- escutando, falando. É. O cara colocou você pra gravar e vai ter Esse é um dos piores dos Foi casos, tomar um tá ligado? Mas muitas vezes o cara nem sabe o que ele tá fazendo de verdade ali. Ele, tipo, não desmerecendo, mas o cara não tem o estudo, tá ligado? Correto pra fazer aquilo. Então, tipo, é meio aquela, mano. Ia lá, gravar, passar a voz, gostou? Gostou, demorou. Já era. Então ali não, você tem que cantar assim, você tem que pôr a voz assim, É, tá ligado? já Foi vai- um desafio. é Foi um desafio. maior, né? Sim. E aí, mano, tem uma parte do som que é mais pesada ali também. Aí, tipo, ele já. Ele queria daquela forma e aí eu não conseguia chegar. Tipo, eu entendi o que ele queria, mas eu não tava ainda conseguindo chegar, tá ligado? É rolar essa parada. Mas o resultado conta, final. conta, Chegou o conta, Adelso. conta, Não, conta conta, que ele conta, fez. conta. Chegou o Adelso. Não, aí tô no estúdio, né? Pô, aí a rapaziada que tá lá fora gravando, o Adelso, falou: aí, leva essa parada aqui pra ele que ele vai desenrolar. Já dá uma talagada pra de mim. uísque dessa aqui rapidinho. Colocou um Calma. copão dessa Quero era. ver falou, sair leva lá. agora. Aí tá foi, isso né, aí, esse pô. Ballantines De primeira, aí foi de Aí primeira. foi de primeira. Aí foi de primeira, mas acontece, né? Sim. A gente sabe que faz parte, caminha junto. É, porque às vezes você pega uns caras que vai produzir, mano, os caras, tipo, termina tudo, mas não termina a música, né? Porque fica mixando a música, não, ainda botar um piano aqui, não, ia mandar. Nossa, se você botar uma vozinha aqui, ia ficar legal, hein? Aí testa e volta. Quando você vai, os caras não terminam a música nunca, né, É, mano? o problema de ser é porque não tem uma pré-produção antes, assim, né? Você Uhum, já não
não tem uma pré-produção e não tem um sistema de arranjo legal, assim, sabe? Quando você arranja, você já sabe tudo que vai acontecer na música, entendeu? Não tem essa de, pode ficar legal isso aqui. Não, é isso aqui. Sim, quando já tem aquele coisa É. preparada, tipo, fez uma pré-produção, né? Uhum, É o que muitos exatamente. grupos fazem, né, mano? Tipo, os caras vão lá, grava tipo uma demo, né? Uhum. Tipo, antes do disco, e aí já tem uma ideia mais ou menos como vai ser. Essa hora aí, que você gravou a demo, e aí vocês vão escutar, vão tocar, né, pra tirar, essa é a hora de você testar, de adicionar alguma coisa ou não, assim, Uhum. entendeu? Mas depois que começou a gravar, não tem mais essa de, Uhum. vamos colocar um pianinho aqui, um negócio aqui. Não, já foi, essa parte já foi, já, Uhum. entendeu? Aí, tipo, já vai pra mixagem, né, mano? Daí já é gravar, captação, né, Uhum. a gravação e mixagem, masterização e vai embora. Vai pra fábrica. E vocês curtiram o resultado final, mano, do pra som? caramba, mano. Pô, gostamos demais, Pra mano. caramba. Já escutaram no carro assim? Ah, Gente, cara, aumenta essa escutou, porra, mano, caralho! aí. O que A a gente gente não escutou dessa tanto esse música? som que Não é o que o aguenta Henrique mais falou, ouvir mano. mais. Você faz um som aí, você escuta tanto na hora que tá produzindo ali, que quando lança, você fala, putz, O artista O ouvido meio... já tá... tipo, o artista cansado, meio que cansado. perde, assim, a magia, né? Um pouco da música. Depois que ela tá lançada assim, o artista meio que perde essa magia, assim. Uhum. Ele Mano, já quer ver a próxima lançada É. já, mano. Eu sempre tive isso, mano. Loucura isso, né? Teve música que eu desisti de lançar porque eu enjoei da música, mano. Loucura, mano. Loucura. Não, mas Tipo, depois lyric fala, a gente pronto. Tem que cantar essa música mais, tá? Lyric pronto, tá ligado, mano? Prelúdio a gente O tem que parceiro me cantar pra mandou o caramba, lyric, mano. tudo certinho. Era só. Pô, puta, cansei da música, não vou. É porque quando você tá Doideira produzindo isso, a mano. música, tipo, você fica escutando, você fica naquele looping, né, mano? Escutando, escutando, não sei o quê. É, e fica naquilo, mano. Aí quando lança a parada, você já não aguenta mais, né, mano? Acho que eu vi quem foi, falou isso, foi o Ed Rock, mano. Aí o Ed Rock falou, mano, é que os caras quando escutam música, mano, é que, tipo, vem falar, caralho, vem escutar, tipo, você, mano, escuta aquela música umas 1000 vezes, cara, aí escutou no carro, aí foi, mudou, não sei o que É. lá, e trocou, e o bagulho rodando. Que quando lança, realmente, mano, você não quer mais ouvir aquela parada, né, mano? Imagina quando o bagulho estoura, mano. Tipo, os caras que pegam, a música estoura, assim, que que aí fala, de fato vai "Caralho, tocar em nossa, todo aí o você- seu É, que você vai ter que É, ir todo mas- show. mas, Mano, tipo, tem Você vai banda... no karaokê, tá o cara Nossa, cantando a música, você vai do... Mas eu acho que se for seu primeiro som, mano, aí já mistura aquela euforia de, tá ligado? Ter estourado, aí você quer cantar toda hora mesmo. Mano, mas eu fico imaginando o Porto, igual, tipo, vai, mano, Paralamas de Sucesso, que teve que tocar a mesma música uns 30 anos da vida dele. mano. Não, o Porto, nosso ele vai RP já tem ficar que maluco, atualizar, já mano. que eu já tô Aí, ó. cansando já. Mas Não, pode falar. Fala. Não, pode falar, pô. Não, porque... É tipo, mano, o cara tá tão cansado de no estúdio, gravando a música, escutando. Aí lança o bagulho e explode. Aí o cara vai no Carnaval da Bahia, a música tá estourando na Bahia. Vai não sei aonde, a música estourando. Liga a rádio toda tocando. hora, toda hora. Você é louco, E a mano. demanda do cara começa a aumentar pelo som que estourou, Sim, tá ligado? exatamente. Então ele vai ter que cantar, cantar é. mais mesmo. É, não tem saída. uma mano. loucura, mano. Mas esse lance é o produtor barra empresário ou ele é só produtor? Qual que foi como vocês se conectaram com ele, assim, pra poder lançar o som? Mano, Porque eu como ele conhecia- produz, eu imaginei que rolou alguma parada pra, Sim. né, pra vocês. Qual que foi o lance, assim? Como que rolou? Eu conheço o Rodrigo há um tempão. Ele era produtor lá no Mosh. Conhecem o estúdio? Mosh Não. Studios. Você conhece, né, Não, mano? acho que não. Mano, Eu já ouvi É falar, tipo, já. um dos maiores estúdios de São gigantesco, Paulo. E aí... Eu nem lembro como que foi que eu... Ah, foi uns meninos que me chamaram pra um trampo deles lá, um trio. E eles estavam gravando com ele. Mas aí, tipo assim, nada a ver o som dos caras com o que eu gostava de fazer, né? Uhum. Mas eu não sabia como que era, que fui pra conhecer e tal, e aí me conectei com o produtor. Aí ele saiu lá do Mosh, montou a produtora dele e tal. Depois de um lindo. tempo eu gravei um som meu, autoral, com ele. Aí parei também, tinha dado um time de música. E depois que a Grooveira já tava mais estruturada, que a gente já sabia onde que, tipo assim, o que era a Grooveira e aonde que a gente queria chegar, eu falei, vou apresentar pra ele o trampo de novo, né? E aí eu mostrei o som pra ele, ele gostou, curtiu pra caramba, falou, pô, legal, vamos trabalhar junto. A gente não tem contrato, de fato, com nada, assim, mas ele dá uma puta força pra gente, saca? Puta que legal, cara. Ele investe mesmo uma graninha Uhum. e principalmente na questão das produções, porque, pô, é caro pra caramba, né, É. mano? A Sim, gente mano. que vem do corre independente aí tá ligado como que é difícil as paradas, Né. né? E ele abraçou o projeto e tá, tipo, trabalhando junto, assim, com a gente mesmo, lado a lado, mano. Aí essa questão musical, das músicas, das produções, a gente faz, tipo, uma pré, né, com o Cauê, em casa mesmo.
E aí vai liberando pra ele e ele vai tocando. E a gente vai Vai nessa encaixando correria. e tal. Puta, que legal, velho. E como que vocês estão enxergando a cena, mano, hoje de tocar na noite e tal? Porque qual a idade média, assim, de vocês? De 20 a 30 anos, mais ou menos, É, né? a gente todo mundo. É Eu tenho isso. 26, É, né? De 26, né? pra frente. Então, é que tinha uma cena muito forte, né? Uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, assim, e tal. Como que pra vocês tá sendo de boa? Como que vocês estão enxergando, assim? Mano, tipo. Pode falar, Virgil. Pode falar? Cara, eu comecei a tocar mais na rua, assim, em muito bar, eu tocava em muito bar de rock, assim, eu tocava e cantava, né? Eu já o primeiro lugar que eu toquei foi no Cerveja Azul. O primeiro lugar, não, primeiro lugar? Acho que foi o primeiro lugar que eu toquei foi no Cerveja Azul, acho. Aí fui lá, eu toquei tinha um bar que era mó legal, que era lá na Vila Madalena, que era o Feeling Rock Bar também, era muito bom lá. Era legal, tipo, tocar ali. Mano, e aí, tipo, a cena eu, né, percebi assim que é um pouco diferente do que tá acontecendo agora. Diferente como? Eu acho que de um tempo pra cá, principalmente se a gente for falar daqui da Zona Leste assim, o sertanejo e o pagode dominaram tudo, assim, tudo. Todo lugar que você vai é o mesmo segmento, é também o mesmo, às vezes o mesmo repertório, os mesmos músicos, né? Tipo, é sempre, é uma roda, é um cíclico, assim, né? A parada. Então, tipo assim, e acaba que, né, não vou falar que tira o espaço, assim, mas que eu vejo um pouco que os contratantes, eles tiram um pouco o olhar, assim, para os outros tipos de som. Eles apostam, né? Tipo, logicamente, né? Apostam onde tá seguro ali, Sim. né? É. Onde tá dando É, dinheiro. porque os caras vão querer comprar. Sim. Os caras vão querer chamar pra tocar no bar deles. Mano. Exatamente. O nosso estilo de som, assim, a gente roda legal ali no circuito do ABC, né? É onde é bem aceito, tipo, o público pede por esse estilo de som nosso, né, que a gente faz. ABC, Mogi das Cruzes, rola bem legal, mano. Lá na nossa região mesmo, pô, a gente tocou acho que 3 vezes lá, né, por perto ali. É. Porque é isso que o Caio falou, vende mais isso lá. Então a gente vai saindo, a gente tá vindo tipo de fora pra dentro, né, mano, fazendo ao contrário. Mas no ABC ali, Santo André, São Bernardo, puta, rola Porque já é bastante. outro tipo de mano. público, né? Já uma galera já. Exatamente. É um pessoal que cola nessa média de idade, assim, tipo, entre 20, 30 anos, até cola um pessoal mais velho, né, que curte, assim, esse tipo de som. E a gente vai sempre jogando pra lá, mano. Aí vocês fazem um cover / autoral, assim, Isso. né? Isso. É, a gente tem um showzinho preparado de 2 horas, né, 2 horinhas Ah, e que foda. O 15. que tem no set de vocês de Putz, cover, mano, assim? é bem eclético, tá Aquele ligado? lance lá que a gente Já tem falou Rola lá, bastante coisa. mano. A gente sempre traz tudo pro groove, assim, né? Pro balanço. Mas na nossa pegada, a gente toca Tim Maia, Djavan, Fat Family, Charlie Tem o Fat Brown. Family? Fat Family também. Tem Charlie Brown. Vocês tocar isso aqui. Mano, Tem. tipo, a A gente gente adora, velho. Não, é sério, vocês vão tocar isso aqui, Vamos. velho. Zé Cabaleiro, Pericles. Aí do nada a gente toca uma Amy House e um Ó, que Jamie foda. Collum. Do nada, assim, no meio do show, sabe? Aí faz um rapzão mais Felipe Ret, BK, Emicida. Emicida. A gente toca. Mano, Pô, que mas massa. só tem sertanejo no nosso repertório, mano. É, Do nada, tem tem tudo, um tem, Vitor né? Clay, deu um Vitor É. Clay do nada. Vou E aí, ver, tipo, aí do nada, assim, faz no meio do todos show, os sons pá, um brasileiros. Pericles. E Apareceu um Pericles ali no meio. E o legal é que tá sendo super É, bem pô. aceito isso, Uhum. mano. Hoje eu falo que a gente tem um repertório assim, a gente tem um show que ninguém se sente excluído, assim. Né? Tipo, todo mundo em algum momento, em todo lugar que a gente vai tocar, todo mundo em algum momento dá uma curtida no show, assim, sabe? Tipo, mano, dá uma dançada, uma cantada a mais, assim. Sim. Porque, tipo, tem músicas que são. Eu digo que são músicas que tem. Como que é o nome? Apego emocional. Sim. Sabe? Sim. Tipo, são músicas que, mano, é alguma música que fez parte da trilha sonora dessa Já pessoa em levou. alguma vez na vida, sabe? Vocês colocam a versão de vocês. Isso, delas, tudo, né? tudo do nosso Isso é jeito. legal, Uma isso que é cachaça na legal. cabeça. Aí, tipo, às vezes, mano, e o que é mais engraçado às vezes a gente tá fazendo a introdução lá da música lá, a gente sabe que música que é já. E só que, tipo, a introdução é nossa, né? Tipo, não tem nada a ver com a música original. Uhum. Aí eles começam a cantar assim, você vê todo mundo assim, nossa, aquela música! Quando Nossa! começa Mano, a quando tocar, começa, pô. A gente crer. criou um quadro no nosso Instagram lá que chama E Se Fosse Groove. A gente pega umas músicas nada a ver, de outros estilos musicais e joga
Versão É, do- foi, faz um foi assim que grudadão. nasceu. A do Périx caiu no nosso repertório por aí. É. E aí a gente Da hora. foi fazendo dessa forma. Mano, e você falando de Instagram agora, mano, como é que funciona vocês, o Grooveira com as redes sociais, mano? É vocês mesmos que mexem? Como é que funciona? Sim. É tipo, agora, porque assim, hoje em dia meio que você é músico, você não é só mais músico, né? Você tem que ser criador de tudo. conteúdo também, né, velho? Mano, a gente E como é faz- isso pra vocês, mano? A gente faz tudo na Grooveira, tá ligado? A gente se divide nas funções e faz tudo, mano. Tudo. Acho que a única parte que a gente não faz. E ainda acaba fazendo, porque sempre tem a pré-produção com o Cauê. É essa parte. Mas aí já é no final, lá no estúdio. A pré-produção a gente faz tudo com o Cauê. A gente compõe, faz o comercial, faz o Instagram, edita, tá ligado? Depois do Tipo, show faz a contabilidade. Faz a contabilidade, briga, tudo, mano. Tudo. É, a gente faz tudo, mas ainda assim, no meio do caminho, a gente conheceu pessoas muito bacanas, sabe? Que fortaleceu muito o nosso corre. É, mas o serviço de casa, assim, o trabalho de casa é todo nosso mesmo. É porque, assim, às vezes o músico não consegue só se concentrar na música, né, mano? É. Ele tem que ir meio que também pro lado influencer da coisa, né? A Hoje em música dia, né? acaba sendo a É. última coisa. Porque, assim, quando eu tocava, quando tinha banda, tocava lá em 2016, 2006, 2005. Mano, era só tocar, era tipo, tocar, abrir uma página ali no Orkut, no Fotolog, e era só tocar isso. e postar foto no Fotolog. Era tocar e postar Fotolog, foto né? no Fotolog, tá ligado? Hoje não, hoje mano, é uma mídia que se você tem uma banda ou tem algum tipo de projeto e você não divulga isso no Instagram, nas redes sociais, mano, não existe, velho. É embaçado. existe. Ninguém te conhece, né, Tipo, mano? que nem o cara, Tipo, o cara vai contratar um show lá, vai, o Grooveira, chega lá, cadê vocês têm Instagram? Não, mano, ninguém gosta de Instagram aqui. Os caras falam, pera aí, mano, como é que eu vou ver sua banda aqui? Não Como é que é eu vou assim, contratar, né? E a música fica muito em plano B mesmo, né? Que nem tu falou. Porque hoje a galera quer, como rede social, a galera quer consumir o lifestyle, tá ligado? Sim. Sim, Às vezes mano. não quer ver se seu som é bom, às vezes é o que você faz, o que você posta, tá ligado? Visual. Mano, tem gente que. Visual, que tudo, A é. maioria das pessoas gosta do artista e nem gosta da música do Sim, cara, tá sim. ligado? Do lifestyle que o cara vive, tá ligado? Mas é isso, né? Hoje a gente tem que aprender a se vender assim, porque o circuito não vai se moldar pra gente entrar, é a gente que tem que se moldar pra entrar, mas fazer da nossa maneira, que é o que a gente busca fazer, tá ligado? Sempre ser original com o que a gente tipo, toda essa diversidade que a gente tem é nossa originalidade, a gente é assim, tá ligado? Não adiantava sentar a gente e falar, ó, agora a gente vai fazer isso. Tipo, não é todo mundo que é isso, tá ligado? São várias vertentes. A gente vai procurando o denominador comum ali dentro disso, tá ligado? E aí a gente começou a gostar do resultado da parada. Então, tipo, é o que a gente busca, essa originalidade, mas a gente quer dinheiro, muito dinheiro também. Quem não quer, né? Por favor. Mano, e, velho, como é que estão sendo os shows, velhos? Tipo, vocês estão tocando muito, vocês estão, tipo, vocês falaram que estão tocando na ABC, né? É. Vocês estão tocando, já tocaram fora de São Paulo, no interior? Não rolou ainda? Ou vocês estão na Mogi, né? expectativa de Mogi rolar? A gente cola bastante, o pessoal é. é muito bem receptivo com a gente, mas assim, fora de São Paulo ainda não. O circuito da ABC, a gente tocou em algumas casas lá, no Japa, Rolling Club ali em Santo André, a gente tocou no Mahalo é em Mas pra quem... É São São Bernardo, Bernardo, né? eu acho, São Bernardo. Pode crer. Aqui na Zona Leste a gente tá conseguindo achar alguns lugares. Teve o Cerveja Azul, que, pô, legal pra caralho, Cerveja Azul. Gostaria de ter conhecido o Bar antes, tá ligado? Pra ter colado, Aham. porque eu colei lá pra tocar, tá ligado? Mas eu achei irado. E agora um pub que a gente vai tocar lá em Itaquera também, que é uma parada que não tinha, mano. Lá em Itaquera, lá não onde tinha, a gente né? mora, como o Gordinho falou, pagode sertanejo. Você só acha isso. E funk, né? Tá Não que a gente rolando não outras goste, coisas. mas a gente precisa trampar, né, mano? A gente cola, curte pra caralho, mas a gente precisa trampar, né, mano? Mas tá sendo da hora, né, mano? A questão de shows, assim, pra Grooveira. A gente tinha dado um tempinho de ir pra rua pra trabalhar no autoral nosso, né? A gente deu uma focada legal nisso, porque a gente tá trabalhando em cima de um álbum aí. Então a gente falou, vamos dar uma recuada. E aí os meninos também foi pai, né, mano? Nasceu a Florita. Virou pai, mano? Virei. Pai de uma Eita. moçona. É. Parabéns, hein? Florinha, beijo pra minha filha, pra minha Aprendeu hoje esposa, aí a amo vocês. segurar Tá Aprendeu segurando hoje pra a valer. segurar a mamadeira. Flora Maria. Fora. Muito nome. Aprendeu hoje a segurar a mamadeira. Parabéns, filha. Você é incrível.
Então, aí a gente tinha dado um time e falou, vamos trampar dentro de casa, né? Pra gente voltar aí pra rua. E a gente começou a sair de novo. E, pô, tá sendo maneiro, mano. Ah, porque é tipo, o suprassumo da banda é esse, né, mano? Você pôr o som na rua pra galera ver ali a sua cara e escutar o som que você faz. Mas, tipo, uns network assim pra tentar, tipo, interior, pá. Mano, rola. Teve um cara que através No de... interior, mano, tem uma galera que é sedenta por Total. por pior que evento, por banda eu tocando. sempre... Às vezes não é nem um som favorito delas, mas elas gostam de estar lá no rolê, tá ligado? É. A Eu gente... sempre tô de olho, assim, mano. Nessas paradas do interior, assim. Sempre tô... E pior que eu sei que tem muitas casas, assim, que querem esse tipo de som, assim. A gente só não conseguiu encaixar ainda, assim. Sabe? Um lance que rolava lá atrás e que eu acho que hoje ainda rola é o lance de você trocar uma ideia, conhecer de repente umas bandas que tem o estilo de vocês, assim, que é no Sim. interior, tá ligado? Aí de repente vocês conseguem um show, aí chamam os caras, tá ligado? E aí os caras vão, chamam vocês e assim por diante. Aí você consegue, tipo, sei lá, você pega um cara em Sorocaba que tem uma banda massa, assim, Traz o cara faz pra um cá, corre, tipo, organiza uns shows. Você chama os caras pra fazer um som em São Paulo, daí daqui a pouco os caras chamam vocês pra ir tocar no interior e assim por diante. Mas eu acho que é uma parada natural, quanto mais shows vocês fazem, mais vocês acabam sendo conhecidos, Sim, né? verdade. E aí vai começando a aparecer as oportunidades, tá ligado? Isso é massa, assim. É que, mano, esse cenário de bandas hoje, ele não é mais como antigamente, né? Tipo assim, todo lugar tinha uma banda, todo mundo tinha uma banda, tá ligado? Saia Hoje no em bueiro, dia, cai uma mano, banda a gente é assim do bueiro. maluco, a gente inventou uma banda no século do trap, tá ligado? No ano do trap, tipo, né? A gente é maluco, mano, Mas é isso tá mesmo. ligado? Mas, tipo assim, todo mundo já sonhou em ter uma banda e a gente... conhece algumas, inclusive do circuito do ABC, já conhece algumas bandas, tá ligado? Mas realmente, falta essa proximidade pra gente criar um cenário, né, mano? Tem que se criar esse cenário novamente. Não sei se eu tenho tanta propriedade pra falar, porque a gente tá entrando nesse mundo de banda agora, Sim. tá ligado? Mas, por exemplo, quando eu comecei a fazer rap, mano, esse cenário se formou. Todo esse cenário que tem hoje, tá ligado? Ele já estava se formando. E ali ele deu um boom, mas esse cenário se formou de tipo, mano, você colava numa batalha, você trombava os MC já famoso, tá ligado? Sim. Você trocava ideia com o cara, assim, lado a lado, pum, o cara falava, não, mano, faz assim, pum. Isso rolava muito, mano. Hoje em dia ainda rola também, não igual antes, mas isso rolava muito, tá ligado? E, tipo, isso é importante pra movimentar o cenário, fomentar pessoas. Olha o boom que o rap teve, tipo, de 10 anos pra cá, tá ligado? Sim, pra caralho. Tipo, mano, quando eu comecei a gostar de rap, ninguém gostava de rap. Só existia Racionais, mano. Ninguém gostava de rap. Eu gostava de rap sozinho, mano. O Chorão, ele falava uma parada que faz muito sentido, né? Tipo, pra você estourar na música, você tem que fazer parte de uma cena, tá ligado? Sim. E é o que tá rolando. É. E isso faz muita diferença, tá ligado? Sim, realmente. Faz Tá muita ligado? diferença. E também seria aquilo que vocês gostam também. Vocês ouviram o CD do último álbum do Matuê? Sim. Você viu que é muito musical, Sim. tipo, muito Total, musical, né, tá ligado? Você vê que ele Eu achei fugiu incrível. um pouco do trap, trouxe, tem ali o trap ainda, mas parece até que ele tá fazendo o que ele gosta, tá ligado? Porque ele Sim. já vinha do rock, do hardcore, andava de skate, tá ligado? Morando na gringa e Reggae, tal. né, pra caramba. Do reggae, enfim, e parece que hoje ele tá fazendo o que ele quer, tá ligado? O que ele gosta, assim, aparentemente, eu acho que ele fez parte da cena do trap, Sim. estourou, agora eu tô consolidado, agora eu vou... Puta, isso Vou é lá porque eu incrível, gosto, mano. porque eu gosto mesmo, tá quem ligado? fez Pelo É. Teto também, o Teto fez bastante isso. Entrou É. pelo trap, assim, e tal, só que o lance dele é mais música pop, assim. É música Uhum. O mais próprio pop. Mano Brown fez isso com o Bug Nipe também, né? Não Sim. que fosse intencional pra entrar no cenário. Mas, Aham. tipo, ele próprio falou que quando ele fez o Bug Nipe, ele falou, mano, eu vou fazer a música que eu escutava quando eu era moleque. Que eu Sim. aprendi, o que me fez gostar de música, tá ligado? Pode Que é crer. aquele funk, aquele soul, tá ligado? Vários artistas a gente vê fazendo isso. Mas tipo, eu acho que acaba sendo. Nem só por essa intenção de entrar no cenário. Acho que acaba sendo um movimento natural mesmo. Você vai conquistando coisas na música, você vai abrindo seus olhos, vendo outras coisas. Faz parte da metamorfose do artista, né, mano? Acho que todo artista passa por essa metamorfose de mudar mais ou menos ali o estilo, tá ligado? Faz parte. Eu acho que você tem que se identificar ali com uma parada, mano, mas não abrir mão de tudo que você pode fazer, porque aí vai se limitar, né, mano? Acho que Sim. hoje, ainda mais hoje em dia, que tudo se mistura, né, mano? Falando de É, música, então. tudo vira tudo, tá ligado?
Acho que isso é da hora também. Eu tava vendo o João Gordo falar que ele falou assim, mano, é engraçado que essa geração, tipo, essa geração nova assim, mano, é uma galera que não tem medo de misturar, né, mano? Tipo, os caras tá nem um pouco se fudendo, os caras metem uma guitarra essa pesada, porra um beat aí. de. Um beat, um boom bap ali, e depois cai pro rap mais de boa, mano. Tipo, mistura uma par de coisa assim, não tem medo, né? Porque nos anos 90, 2000, assim, mano, tipo, a galera não aceitava, tipo, ficar misturando muito, mano. Sim. É, tipo, poucas coisas que passavam, tipo, um Charlie Brown, tá ligado? É. Que misturava um rock com rap e tal. Mas a maioria era, tipo, mano, era segmentado, tá ligado? Tipo, né? Era um crime, né, nas antigas, fizesse isso daí. É. Era proibido em 80 países. E hoje em dia não, mano. Hoje em dia, tipo, vejo vocês assim, mano, vocês estão foda-se, nós mistura tudo, tá ligado? Tipo, e daí na telha lá, que nós podemos botar um MPB no meio de um rap lá, nós põe, tá ligado? Mas Isso que é legal. É que eu acho que também rola uma diferença do tipo assim. Uma coisa é você ter a sua verdade, tá ligado? Tipo, e tem muita gente que tem muita influência de muita coisa, sabe? Sim. Tem gente que, obviamente, vai, tipo, pensar e ver o que tá rolando no mercado, o que vende, e falar assim, não, eu vou atrás daquilo, mas às vezes não é a verdade daquela pessoa. E aí você vê que não soa verdadeiro, tá ligado? Mas a partir do momento que você tem realmente várias influências, que nem você citou o lance do Mano Brown, assim, eu entendo que ele fez esse projeto solo porque é um lance que ele gosta, que ele escuta, mas, tipo, imagina o Racionais lançando os sons que ele lançou, tá ligado? É bagulho talvez que não combine, mas se ele vive, ele é a verdade dele, tanto Racionais quanto os sons que ele curte, tá ligado? Que ele lançou no projeto solo. Então é o lance dele saber trabalhar, falar, não, peraí, eu posso explorar esse lado, que é um lado até desconhecido, mais descontraído e tal, tá ligado? Mas não deixa de ser a verdade. Ele não tá fazendo isso pra, tipo, eu vou entrar nesse meio pra, tipo, ser mais popular ou Ganhar entrar mais num... dinheiro. Exatamente, né? É natural. É. Mano, eu mesmo já recebi uma porrada de convite pra ir cantar sertanejo, tá ligado? Pode crer. E não é a minha praia, mano. Não vai. Às vezes eu até sei pelo cenário, por como as coisas andam, que até poderia rolar mais shows, poderia ganhar melhor, mas, tipo, ia estar sendo zero feliz com o que eu estivesse fazendo, saca? Musicalmente, assim, falando. Então eu falei pros moleques, falei, não, mano, vamos É uma bater na loucura, nossa né, aqui mano? mesmo, uma hora vai É, rolar, tipo, mano. eu tocava pro MC, mano. De funk. É, Tocar guitarra pra ele no show, assim, ó. Toca foda, mano. Tocava, tá ligado? E tipo, aí você fala assim, pô, mano, é legal, bacana, mas É, a minha não, é vibe. legal, o dinheiro entra e tal, mas. Não, mas, ó, várias vivências também. Eu mano. acho que é massa isso, porque, por exemplo, não é que você tá pegando que nem o grooveiro e falando assim, não, vamos fazer uns funk, tá ligado? É tipo, você toca, você tem essa criatividade, então você usa isso, tipo, de repente tem um cara que precisa de um guitarrista, você tem esse talento, legal, porque você tá separando as coisas, tá ligado? Uhum. Você tem a sua banda pra Sim. fazer o que você gosta de verdade e você tem uma oportunidade. Tipo assim, você tá aproveitando, tá ligado? Eu acho isso correto, assim. Eu acho foda quando, tipo, o cara ele tem uma banda, aí ele curte uma determinada coisa, mas ele muda por conta da grana. Foi o que você falou. Isso aí é. Tipo, de repente você fazendo sertanejo, você ia ganhar muito mais. aham. Mas será que você ia estar feliz de verdade, tá ligado? Sim. Você ia estar fazendo a sua verdade, tá ligado? É isso. Eu sempre pensei nessa parada mesmo. É É foda. porque a né? gente vê, mano, como artista, quando você vê o artista, você fala, mano, ixi, velho, isso aí não é aquilo que ele tá cantando, tá ligado? Sim. A gente viu a nova música do Raimundos, não foi? E, tipo, cara, a letra não condiz muito com o lifestyle que os caras tá vivendo. Como começa? Com as mãos com calo de tanto de chavar, não é isso? Uma os cara parada nem assim. fuma maconha Os caras nem mais, fumam mais, velho. Nada a ver. Tipo, nem fuma mais. Mas isso, mano. Os mano, caras na eu fico entrevista, o Digão já fala, mano, eu não impressionado. fumo mais, parei de fumar lá, não sei quantos anos atrás. E cantando, tipo, falando sobre maconha, tipo. Não, tipo, aí você pega assim, Foda. o Plant Ramp, não, beleza, os caras têm uma causa por trás, né? Os caras têm um... É. O lifestyle dos caras é isso, mano, né? Continuam fumando. E continua É. fumando, entendeu? Aí, tipo, é foda quando Cada você vê dia uma, mais. vê uma verdade, assim, tipo... Você olha pra artista e fala assim, cara, você não vive isso, tá ligado? Você não... Então, quem eu vejo que faz essa parada é o Veig, né, do trap, o mano lá, mas eu acho que o lifestyle do estilo musical pede essa parada, né? Porque, tipo assim, ele não bebe, não fuma e, mano, as músicas do cara sempre tem. Mas tem muito Sempre artista fala, né, que mano? faz isso, principalmente na Na gringa, gringa, mano, total. Os caras Sim. nem, às vezes nem bebe, não fuma e... Eu acho que o 50 Cent, se eu não me engano, nunca É que eu não sei se as músicas Uhum. dele falam sobre isso, mas ele nunca fumou maconha. Quando eu fiquei impressionado quando eu vi isso. Caralho, sério, você nunca fumou um beck, mano? Cola com o Snoop Dogg Mas direto. Você não acha que é foda? Tipo, puta, vou vender, tipo, por exemplo, vai, um cantor de sertanejo lá,
cara vende que, pô, trai com as mulheres, não sei o quê, vamos descer pro BC lá, pá. E, tipo, o cara vai lá, casar 2 filhos, chega fim de semana, vai pra casa, né? Casado não tem esse lifestyle da putaria e, tipo, ficar vendendo a putaria pros outros. Porque, querendo ou não, mano, você quando você começa a ter uma galera que te curte, uma galera que vai atrás de você, você acaba, assim, influenciando pessoas, né? Total, mano. E, tipo, e você não vender aquilo que você vive pra alguém é meio... É que entra naquele bagulho que você tinha saído, que eu tava falando, lance da cena, tá ligado? Sim. Por mais que os caras não vivam esse lifestyle, eles cantam isso porque a cena hoje é essa, tá ligado? É, Pode Lance do É. rolê, do goró, de Exatamente. usar, tomar lean, fazer, eu- tá ligado? Tem uma citação que eu vi esses dias falando como que é. Muito cuidado com a música que o governo dá pro povo, né? Porque, tipo, isso, querendo ou não, né? Acaba meio que influenciando, assim. Porque, mano, música realmente é vibracional, assim. É energia, né? E tudo isso acaba te influenciando, né? Querendo ou não, se você ficar escutando mano, você ficar cantando, na verdade, né? Que, mano, você é corno e tal, sua mãe te largou e tal, mano, você vai começar a achar que isso é verdade, né? Isso vai começar a vibrar de uma forma diferente em você, então, sabe? porque tem um lance, tipo, do contexto musical da parada, né? Tipo, do cara contar a história ali e você entender que aquilo é uma história, né? Isso. Tipo, o cara tá contando um relato, né? Outra é, tipo, o cara falar na letra. Eu faço, tipo, não sei o que lá. Mudou muito, né? Mudou muito. Hoje em dia é muito expositivo, assim, né? É muito imposto essas paradas. E, tipo, Antigamente você pega- era uma história, né? Era um... Antigamente era meio Storytelling, subliminar, né? isso. Era dupla. Como que era? Já era duplo sentido. Duplo Hoje sentido, o bagulho é na bagulho é cara, cara, cara. é, Exatamente. exatamente. Vocês que gostam de Timaya, pô, sei lá, o chocolate, tá ligado? Sim. Então, chocolate, pô, era rachixe aquela porra. tá ligado? Então, tipo, Grande Tim Maia. mano. sacou? Então, fora as outras. É, também, mano, eu acho enfim. que, tipo assim, sobre isso eu penso que musicalmente falando, eu não vejo um problema, tipo, em você cantar uma parada que você não vive. Não no meio do rap, tá ligado? Uhum. Porque o rap, ele traz consigo uma parada. Não a gente fala que não. No Brasil mano. O rap no Brasil, ele traz essa parada da responsabilidade de você viver o que você fala, Uhum. tá ligado? De você não vender essa. Mas, tipo assim, o sertanejo, tá ligado? O cara precisa trampar, mano. O cara precisa vender. É o que aquele gênero tá ouvindo. Não tem tá um ligado? compromisso, né? Por si só, o gênero por si só, ele é feito pra vender. Sim, Então o cara ele não vai ter esse compromisso Exatamente. da verdade. Assim, Exato. E tipo, tem essa parada de contar a história também, tá ligado? Tipo, eu como compositor, eu não posso achar zoado o cara escrever uma música contando uma história que ele não viveu, mas que ele absorveu de alguma forma, tá ligado? Não, porque tanto no samba tem vários intérpretes, né? Exatamente, Não é os caras que exatamente, compõem, tá os caras ligado? tipo, interpretando uma... O rap realmente tem esse compromisso, mano, tá ligado? Não, Na mas minha concepção de rap, o que eu aprendi, tá ligado? Mas, tipo, acho que tem a diferença de quando você é intérprete e você é o autor da música, né? Sim. Tipo, você tá escrevendo uma música, você ali tá lá escrevendo uma coisa que você não fez, que você não existe. Mas passar aquilo como verdade pros outros, tipo, criar um personagem, assim, né? Sim. Mas sempre foi assim, né? Sempre, tipo, a maioria dos artistas sempre Isso é um foram os talento personagens. também, mano. Precisa de ter uma sensibilidade verdade, pra Mônica, fazer por isso. exemplo. A Tá gente já contando a passou história por dessas essa parada, pessoas. né? Sim, de você encarnar essa história. Você tem que ter uma sensibilidade também, tá ligado? Da mesma forma que você tem que ter a sensibilidade pra viver aquilo e transformar em música, você tem que ter essa sensibilidade também de absorver aquilo que você não viveu e transformar em música, transmitindo o sentimento de quem viveu, tá ligado? Quem Eu chamo consegue isso de fazer esquizofrenia musical, mano. Quando a gente cria um mundo próprio pra gente, assim, que a gente não viveu e vive nele como se fosse verdade, assim. É. E tem muita gente que faz isso, né, mano? Uhum. Eu tava em casa Os outro maiores dia. compositores fazem isso, né? A É. grande maioria. Eu tava em casa outro dia, deitadão lá, e chegou a mensagem do Porto no meu celular. Falou, mano, escrevi esse som aqui. Aí comecei a ouvir, falei, Aconteceu alguma coisa, Falei, será, mano? não, tipo assim, era o que? As paradas que tinha acontecido comigo. Uhum. Tava passando por mó parada delicada, eu falei, que isso, mano? Ele falou assim, escrevi, é você isso daí na música. Eu falei, beleza. te fuder. Meu, sabe uma Mãe. brisa que tava tendo esses dias, cara, que eu acho que, tipo assim, falando do futuro da música, que eu tava num site, aquele site de inteligência artificial, o Suno. Sei, Já sei. fala- Pode crer já. Sim. E eu tava viajando lá, tal, não sei o que, tipo, aí eu peguei umas músicas que já tinha, comecei a colocar em trap, e, tipo, nossa, o bagulho ficou da hora, ficou muito bizarro e tal. E eu tava viajando lá, falei, caralho, mano, imagina que daqui a um tempo assim, tipo, pô, o cara ele não precisa mais de um artista. O que ele faz? Tipo, ele, porra, mano,
briguei com o Rafa aqui, tô puto com o Rafa. E, pô, queria uma música, sei lá, que falasse que, tipo, a tristeza que eu tô de ter brigado com ele, ou pelo fato de estar bravo, não sei o quê. Aí vou lá no chat GPT e coloco lá, me escreve uma música de uma letra que fala de uma briga entre amigos, não sei o que lá. Pô, o que que eu vou estar? Acho que tá um estilo rock aqui. Aí vou lá e boto no rock assim. E o bagulho sai, tipo, uma música. Fala, ah, legal, beleza. Hoje tá fazendo a minha. Tipo, sabe? Ele meio que Sai fazia a música pronto, pro né? momento dele, É. tá ligado? Tipo, não precisa mais do artista pra fazer isso, mano. Isso é muito doido, mano. É uma viagem, O mano. Eu que falei, tá... caralho, tá ligado? Tipo, eu vou lá escrever uma letra, tipo, ah, puta, eu gosto de uma mina, ou escrever uma letra que, sabe, escreve uma letra aí pra mim aí de uma mina, de um cara que gosta de uma mina, conta uma história, a história que você quer que seja contada, Uhum. sei lá, do que você tá vivendo, e joga lá no negócio, lá o cara vai criar uma música pra você, tipo, em 5 segundos, mano, 10 segundos, Doideira velho. total. É né? loucura, Pô, às cara. vezes eu fico uma semana pra conseguir escrever um refrão, mano. É foda. Dá uns bloqueios fudidos, É, né, mano? Então, Não, mas pode ser. Eu acho que também isso acho que pode ser uma parada da sua, tipo, profundidade musical, tá ligado? Se aquilo que aquela parada ali sem alma e sem sentimento falar vai te tocar, tá ligado? Se te tocar, mano, você vai se emocionar com aquilo e vai ser o suficiente pra Então, você. só que qual que é o foda? Hoje em dia as pessoas já não estão mais reconhecendo o que é verdade, o que é real, o que é inteligência artificial. Depende. Tipo, eu acho que assim, uma galera mais leiga, de repente você pegar, tipo, uma galera mais velha e tal. Mas assim, você pode ver que nem quando você mandou aquele som lá que você fez o Açaí Sem Trap, na hora eu já me liguei. Não, Tipo, sim, lógico. Tem umas nuances que você consegue, tipo, sacar. Tipo, ah, isso daqui é IA, tá ligado? Uhum. Tipo. Só que o problema é o seguinte: isso hoje. É. O negócio ele tá se Pode desenvolvendo, crer. a tecnologia tá Ele vai sempre avançando. evoluir, E muito né? rápido, né, mano? Então, assim, os caras criam, tipo, uns perfis, assim, nas redes sociais que, mano, estão bombando e a pessoa não existe. Tipo, Uhum. tem lá foto, tipo, eles fazem vídeos e não existe. Ah, esses dias eu fui ver, apareceu na minha timeline lá, os caras fizeram um clipe de não sei que música do Charlie Brown, o Chorão. Tipo, atualmente eles fizeram, tipo, o Chorão andando de carro, andando na praia, assim. Aí você vê, algumas horas realmente parece, outras horas você fala assim, tá falhado, tá É. ligado? Mas isso hoje. Daqui Imagina a daqui pouco, 5 anos como é que vai estar a parada, a inteligência artificial ali. É ó, muito bombando. rápido, né, mano? o cara É ele muito vai rápido. criar sei lá, um avatar X. Eu acho que vai rolar uns gorilas novo, tá ligado? Tipo, Vai pegar, Vai- o cara vai criar ali um personagem na IA, Uhum. uma banda, um Pode grupo, crer. Ah, é, isso é e- verdade. Tá ligado? só que, tipo assim, o Gorilas, ele ainda tem o trampo. Por exemplo, os desenhos é um cara que foi lá, fez, criou a parada. sim, foi tudo foda e gravado tal. com instrumento. Daqui a pouco, mano, você vai ter um produto, tipo assim, um artista X que vai ser tudo fake. É. Nada é verdade, tá ligado? Isso é Ele muito mesmo bizarro. se criou e ele mesmo toca E todos os instrumentos e canta. É Que nem foda, a cara. gente, você falou que fazia produção e tal. Eu também, tipo, a gente faz umas produçãozinhas lá em casa, tal, tem um home studio. E, meu, é aquela parada, assim, porra, você fica mocota, você gasta um tempo do caralho pra fazer uma música, porra, pra Pior que deixar a é. parada legal. Aí você vai lá no, tipo, no bagulho de inteligência artificial, você vai lá, mano, tipo, o cara faz uma trilha sonora pra você fudida, mano. Aí você fala, 2 caralho, minutos, já 2 tem uma minutos, música, mano. Tem do cara Isso escrever. dá uma Parar de usar merda. essa porra, que mano. merda. Não, uma bad que você fala, caralho, tipo, tô 3 horas aqui pra, porra, pra tentar fazer um som da hora aqui, pra ficar um Uhum. bagulho diferente. Aí você vai lá, 2 minutos, É. 5 segundos, não, o cara mas- já cria a é, música pra você. Mano, eu acho que eu vejo- sou o eu único não vejo ser humano em graça 2025 que nunca usou inteligência artificial pra nada, você mano. que não sabe. É, Não, Ah, não você tem celular? propositalmente, tá ligado? Não tem celular? Você propositalmente. nunca pegou e entrou no site assim, né? E Não. digitou alguma coisa. É, não, isso eu nunca fiz. Eu É, nem então. sei como faz pra acessar essa inteligência Já deve ter artificial. feito em alguma prova da faculdade também. Nossa, devia muito Não, ter mas- feito isso. Mas real, eu não vejo nenhuma graça assim, mano. Porque a graça de você fazer música é exatamente essa, de você gastar Então, é, tempo, né? mano? mas é a graça que a gente que gosta de música, a gente que produz música, tem esse tesão Sim. de fazer a música. É, exatamente. Só que, mano, tipo, Isso não é nada comercial hoje em dia. assim. você Mas- pensa, pô, mano, o cara vai precisar fazer um jingle. Você acha que o cara vai contratar você pra fazer um jingle ou ele vai fazer na inteligência artificial? É, não. Vai contratar a gente. É. Inclusive, contrata a gente, Contrate a gente faz jingle a gente também. faz jingles também. Não, sim, claro. aí tem Mas, que contratar. real, é bem Mas mais... eu, tipo, o cara como empresário olhando, fala assim, pô, vou pagar 200 conto pros caras, isso eu não posso fazer aqui de graça. Sim, mano. É, não. Entendeu? Se o cara vai me. Eu vou pagar 200 caras. Eu vou pagar uns 700 conto pros caras fazer uma vinheta ou alguma coisa pra mim. E os caras vai demorar tipo uma semana pra me entregar. Sendo que eu vou aqui 5 segundos eu faço de graça e já tá na minha mão.
o público, assim, que eu acho que o público demora um pouco pra reconhecer, né? Pra entender, assim, os mais leigos que não entendem sobre música, né? Tipo, só escutam música. O cara, ele vai estar nem aí se é música artificial ou não. Se vai ser... Não tô dizendo, não, se não tocar generalizando. ele de não alguma forma. É, então, se tocou, É. já era. Entendeu? Isso que é exatamente foda, isso que eu falo, caralho, mano, a inteligência artificial com a música tá... Uma Vai doideira. fuder nós, né? Acho que nos Resumindo filmes tudo. tá proibido usar, né? Se eu não me engano. É. E quando usa, rola, uma, dublagem rola também. uma boicote, tá É, ligado? dublagem também Eu não pode. vi essa parada Quando ainda. rola, tipo, quando a galera se liga, rola uma boicote do filme, assim. Teve um filme de terror, aquele que é no programa de TV. Ah, que eu achei muito bom que vocês falaram. É. O Entrevista com o Diabo. Isso, filmaço. acho que Esse tem é um um certo filmaço. momento que eles usam. E aí a galera caiu matando, tá ligado? Falou, não, Na a gente trilha só usou. sonora? Não, no vídeo. Caramba. Na parte na parte visual, meu efeito. Tipo, efeito Sim. eles usaram, mano, a galera caiu matando em cima desse Você filme. não gostou desse filme, Rafa? Eu gostei, quem não gostou foi o Crilo. Você não gostou, querido? Pô, adorei esse filme. não assisti, Adorei mano. esse filme, mano. Cara, eu- brisa, Mó eu brisa, assisti maior esse filme, brisa eu do pirei, mundo. eu falei, mano, se esse filme fosse feito, se fosse feito na época do Exorcista, ia dar o mesmo pá que o Exorcista. É, verdade. É que aí é fora que você tá comparando. Não, peraí. Calma aí, pô. Veja bem, veja bem. Calma lá, calma lá. Exorcista. Não é isso. Não, vamos lá, vamos lá. O clássico do terror, tipo, pra mim, um dos filmes mais fodas de terror mim de todos também. os tempos com esse filme. É que tem algumas coisas que acontece. Rolou uma expectativa foda porque, tipo, teve um comentário que, tipo, nossa, é o melhor filme de terror antes de sair, né? Não, é o melhor filme de terror, não sei o que lá, beleza. E aí eu comecei a assistir e eu achei que, realmente, no começo eles conseguiram desenvolver de uma forma bem legal. Mas, mano, quando começa a vir aqueles efeitos, bagulho, aí no fim. Tipo assim, Mas é os efeitos, No- da época, caralho. o final pra mim cagou, tá ligado? Tipo, é que Ah, o final é uma bosta. eu não gosto de um filme de terror. Tipo assim, eu acho muito legal uns filmes que, tipo, ele não mostra, ele brinca muito com o lado psicológico da Sim, parada, tá sim. ligado? E aí começou um bagulho muito, tipo, extraterrestre lá no final, assim. Tipo, eu não quero dar muito detalhe pra não dar spoiler. Mas eu acho que é o final que não me pegou, tá ligado? Tipo, tava conduzindo bem. Aí quando, mano, chega no final, você fala assim, ah, não dá, tá ligado? Vocês curtem filme, livro, essas paradas também, mano? Mano, eu gosto muito de filme, tá ligado? Assisto filme pra Ó, caralho. Não que- sou muito ligado em série. Qual que é a sua categoria favorita? Terror? Ah, não sou muito do terror, não. Eu assisto mais agora, mas ó, antes eu não assistia muito filme de terror, não. Eu sempre fui muito de assistir comédia, mas eu gosto de filme. Pô, o filme naquele estilo, aquele A Ilha. O filme do DiCaprio eu gosto de todos, mano. Esse cara é brabo demais. Até o Titanic. Mano, por incrível que pareça, eu sou um cara que não fiz muitas coisas dos clássicos. Eu nunca assisti Titanic, mano. Ah, você tá zoando. Eu nunca você assisti Titanic, eu Tá nunca de assisti brincadeira. O Exorcista. Pode não. retire do estúdio agora. Se retira da banda. Perdão que se sentiu ofendido, peço perdão que se sentiu ofendido. Eu nunca assisti Titanic, eu nunca assisti Exorcista, o que mais que eu nunca assisti? Mano, você nunca assistiu Exorcista, nunca velho. assisti, nunca assisti, porque eu não sou do terror, mano. Tinha Vai muito falar que não medo assistiu quando eu era Matrix, eu vou moleque te e aí eu bater, fui perdendo Matrix interesse. assistiu. Matrix? Eu assisti um, assisti um. Eu assisti. Beleza, já alguma coisa passou, já. Beleza. Assisti alguma coisa. A o John Wick eu assisti todos. Ah, o João que você assistiu todos. Não, mas é que é engraçado que assim, eu vejo, tipo, pra pessoa que compõe, mano, é muito legal. Às vezes o cara tira umas paradas muito legais de um vídeo, um filme assim. Sim. Ou tinha um amigo meu, o falecido Alan, ele, mano, ele compunha muito, mano. Ele era um cara assim, de escrever, assim, chegava assim, ele era tipo um. Ele era tipo uma IA, tá ligado? Você falou, mano, eu preciso de uma música pro Ivolanda. Já sabia. Aleatório. Ele fala, mano, me dá 15 minutos, mano. Ele ia lá, com o violãozinho lá, Papai já era. fazia uma puta letra em cima, contando, falando do João Kleber, do Violanda. Eu falei, caralho, muito pá, mano, muito. E ele pegava uns filmes assim, mano, ele postava umas músicas assim dele, ele falou assim, mano, caralho, música foda. Eu fiz eu vi um filme lá, tal, de comédia romântica lá, de não sei o quê. Eu fiz em cima. Aí você fala, caralho, eu vou assistir o filme. Você assistiu o filme, você pega todas as referências que que o cara fez na música. Eu falei, caralho, mano, que Puta foda, talento, velho. né, Você mano, consegue fazer essa ter parada. essas paradas Mano, também, O Henrique tem tirar bastante, mano. Eu tenho um rap escrito, mas não é a música toda inspirada no filme, mas tipo, com a brisa daquele filme Efeito Borboleta, que foi um filme que eu demorei pra assistir também, tá ligado? Tipo, Ah, isso até um é tempo foda, atrás eu não mano. tinha assistido esse filme. Que você gostou? Gostei pra Cara, é caralho, bom pra caralho filmaço, esse filme. filmaço.
E aí eu começo falando, é tipo um efeito borboleta, aí eu revivo as cenas como se tudo que eu não fiz me visitasse agora, tá ligado? Tipo, todas aquelas atitudes que ele poderia ter tomado e não tomou, visita ele naquelas lembranças dele, tá ligado? Tipo, foi meio nessa brisa de todas as atitudes que eu não tomei e poderia ter tomado, vão me visitando na minha cabeça, tá ligado? Pra perturbar, tá ligado? Nessa brisa. Mas mano, essas paradas me inspiram muito, mano. Muito mesmo. Tá ligado? Acho que até mais outras músicas, tá ligado? Me inspiram muito mais do que séries e filmes, assim. Mas tem muita coisa que eu tiro de filme, assim. Breaking Bad, você assistiu? Mano, Breaking Pô, Bad, mano, né? Não fala que não. Eu comecei. Aí eu vou ter que disso, mano, sabe? eu quero continuar sendo seu amigo, cara. Eu comecei, eu gostei, mano. Eu gostei, papo reto. Mas qual que é a parada, mano? Eu não sou um cara que eu consigo sentar todo dia e colocar um episódio de uma série e assistir, tá ligado? Eu fico disperso, mano. Eu não consigo. E aí acaba se perdendo. Quando eu vou ver, tá no episódio 70 e eu falo, caralho, eu tava no aconteceu aqui, mano? Eu tava no Quem é esse cara aqui, Tá mano? ligado? O cara Tipo, protagonista. Esse é Breaking meu Bad problema com é série, 01 mano. pra mim, É, todas. todas, Mas tipo né? assim, ó, Peaky Blinders, eu assisti quase completo, eu assisti. Vikings, quando o Ragnar morreu, eu parei, tá ligado? Playboy, mano. Nossa, E... deu uma Puta merda, acabou Spoiler. tudo, Não, mano. mas Quebrou a essa é expectativa. Ah, mas Relaxa, eu anotei o time aqui. Tem uma Coloca notícia lá, triste pra te aviso de contar. spoiler. Aviso de spoiler, é. Não, eu parei do Vikings quando os caras começaram muito sangue. Eu falei, para, só sangue, mano. Chega, mano. Ah, eu Ah, mas gostei, eu gostei. Mano, cara, Vikings eu soltar nunca flores? consegui passar do primeiro episódio, mano. Caramba. Não, mas eu consegui, até a quarta temporada. Eu achei muito foda, mano. A história tava muito legal. Só que, mano, aí começou uma só guerra, sangue. Eu aí desencanei. Mas Breaking Bad você assistiu, né? Puta merda, mano. Eu assisti duas vezes já. Sério. É louco, né? Porque a primeira temporada não é. A primeira É a mais horrível, chata, né, mano? De Chato, todos. velho. Nossa. Nossa, Mas eu quando sempre passa gosto desse dela, você caso. fala, puta merda, mano. Esse Valeu aqui- a pena, né? No, que Nossa, fenômeno. Esse aqui, ele falou, mano, você assistiu uma série Breaking Bad. Eu falei, que pô de Breaking Bad, mano? Ele, aqui, ó, tatuei o trailer aqui. Eu falei, caralho, mano. Sério mesmo? Caraca, virado. Aí eu falei assim, caralho, mano. Let's Cook, tá ligado? Caraca, Muito que da hora. brigadeirinho, mano. pá. Aí eu Que falei, louco. mano, mentira. Eu falei, caralho, o maluco tatuou a série, o bagulho deve ser foda. E aí, tipo, a gente cresceu juntos, né? Tipo, sempre gostou das mesmas coisas, né? Aham. Aí eu assisti assim, aí fui assistindo a primeira temporada. Falei, caralho, que merda, mano. Mano, que dá chato, o muita bagulho não vontade de vai. parar, né, mano? É. Você fala, não vou. Aí eu parei, mano. Aí eu falei, pô, Rafa, mó merda essa série aí que você passou. Dele, não, mano. O bagulho vale a pena, mano. Vale a pena. Aí eu deixei pra lá, né, mano? Aí teve um dia que eu te liguei e fala aí. Nossa, eu achei que tinha morrido alguém, velho. Mano, adoro eu já quando assisti ele conta 50 isso. episódios Nossa, já. pensei que tinha morrido. Mano, mandando no WhatsApp, mano, você não tá ligado. Falei, nossa, morreu alguém descobriu alguma coisa. Ele, mano, Breaking Bad é foda. Mano, eu fiquei, Eu tipo, falei, semana caralho. inteira assim, ó. Prende de uma maneira Mano, maluca, não velho. conseguia parar, velho. Teve uma hora ali que eu não consegui parar, mano. Muito Só doido. parei mano. naquele episódio da mosca lá do laboratório lá, que aquele é bem paradão, aquele episódio Sim. bem. Ele corta todo o clima da série ali naquele episódio. Fora aquilo, mano, eu não conseguia parar, mano. Não conseguia parar, tipo. Se eu não me engano, ela é a top 1, não é? Séries. Depende do site ou É. da parada que faz. Eu Mas vi na em grande alguns maioria dois, na ela grande- tá na primeira ali, entre primeiro e mas sério. segundo. É, Muita gente fala, eu nunca assisti, mas muita gente fala aquela Sopranos também. Sopranos falam que é Da muito bom. HBO, Sopranos. eu nunca assisti. Eu também não. mas Todo mundo me falam- falou. Geralmente falam que ela também é top 1 também. É que é mais de antiga, sites. né? É. Tipo, eu acho É, que a série é old lá ela, né? atrás era outra pegada, assim. Tinha Oz também, que era o bagulho da Nossa, cadeia. nossa, mano. Arquivo X, mano. Arquivo X. Arquivo X. Eu acho que essa foi a primeira série, tirando sitcoms, assim. Uhum. Série mesmo, acho que é Série Arquivo mesmo, X, tá é. ligado? É que o Oz, o Oz a gente pegou de moleque quando passava na SBT. SBT. né? Então, eu sou totalmente old school, assim, principalmente com série assim, eu sou muito old school, assim. Então, tipo, mano, as primeiras séries que eu parei, assim, pra assistir, mano, era, tipo, Arquivo X, Hawaii Five-Zero, Lost, tá ligado? Lost, tipo, mano, esse tipo de série, assim. Tipo assim, na época que você pegou de moleque, né? Não, tipo assim, digo que eu não peguei de moleque, acho que eu era bem mais novo. Eu assisti quando tava, tipo assim, Arquivo X eu assisti, eu tinha 7 anos, eu acho. Aqui o 8. X passava na Record, né? Passava na Band.
Não, na Record. Na Record. Na Record? Na Record. Olha que engraçado, não? Como são as coisas. Engraçado, né? Na Record. Na Record, né? Verdade, mano. E o Oz passava do SBT domingo à noite, quinta-noite, toda quinta-noite. Isso. Aí eu sei que eu era moleque, mano, eu ia pra escola, mano, sexta-feira era tipo, mano, você viu o Oz ontem, mano, não sei o que lá. Aí eu... Era um comentário, né? Nossa, era comentário, era Oz e Emanuele. Oz era Emanuele era na segunda. Segunda, né? Emanuele! Ô, você viu esse episódio de Emanuele? Foi do avião ou foi do Semana? espaço? Foi do espaço. Nossa, O daí... que me pega de série, mano, eu não consigo ver série que é muito longa, tá ligado? Todo mundo fala, tipo Coitado, assim, né? Suítes, Preguiça, né, mano? puta série zona. Tem não sei quantas então. temporadas, eu falo, É. porra, Suítes mano. Nossa, parei Suítes é também muito na boa, mano. É sexta, muito eu boa. acho. Prison Break também tô pra... Prison fico Break, mano, enrolando. só a primeira e a segunda temporada presta. O resto, mano, pode jogar fora. Então, Me velho. desculpem, fãs do Prison Break, mas É. a série é da hora, os caras fugindo da cadeia. Os caras fogem da cadeia, mano. Acabou a parada, série. né? Não tem mais os caras Os inventando. caras não gostam de série muito longa assim. Eu que assisto, tipo, Doctor Who, que é desde a época da década de 60, tá Nossa, ligado? Dr. Doctor Who. Who é Desde muito a década foda, é de muito 60 o foda. negócio. Mas mano. é foda acompanhar, velho. Nossa, é muito bom, foda. velho. É É muita muito bom. coisa, Você mano. falando de Doctor Who, tem aquele lá, o Além da Imaginação, né? O... É o Twilight Zone, né? É, Twilight Zone. Nossa, no YouTube tem todos assim, mano. Os antigão, É. né? Não, aí Nossa, é tem louco. os novos que foram feitos no... Acho que tava na no Amazon, Prime. né? Na É, Prime. Prime. Nossa, pirava, mano. Nossa, acho uma brisa, mano. Nossa, Mano, eu fico gosto viajando bastante com de série, paradas nacionais, tá ligado? Tipo um filme nacional, mano. Assisto muita série nacional que estão fazendo agora aquela... mano. Sintonia. Não, pô. Sintonia da hora, mano. Sintonia da hora. Não vou você falar que eu não assisti, não. Assisti, mas eu gosto de umas paradas mais... aquela 400 contra 1. Já assistiram? Ah, eu não assisti, mas eu tô ligado qual que é. É legal, mano. Nossa, eu não vi. Bom Dia Verônica, eu achei Bom da dia, hora. nossa, bom pra dia, caramba. Bom Dia Verônica. É Você bom. gostou do final? Não, Não, deu achei, uma... eu achei que o inimigo era muito maior. Sim, Achei que era o bagulho grande. aí- muita coisa, né? Agora, Mas Mas eu a primeira e a achei- segunda, assim, a temporada, a última temporada é boa, né? Mas ela no final dela que é meio. É. Eu assisti uma série, você falou nacional, assisti esse final de semana, se não me engano. Chama. Só que tem na Disney, se não me engano. Desejos S.A. Não sei se já ouviram falar. ou já- Nacional? É nacional. Não, mano. A ideia é muito boa, mano. É tipo assim: são 6 episódios, cada episódio é uma história. Só que elas se conectam, tá ligado? Uhum. Qual que é a brisa? É o cara lá, sei lá, deixa eu pegar um. O cara é doido pra comer a cunhada, tá ligado? A cunhada dele. O irmão dele tem uma mina mó gata, ele pira na mina, ao ponto de contratar umas garotas de programa pra poder dançar igual ela. Mesma cor de cabelo, cabelo vermelho e tal. Aí ele, puto, aí ele vê tipo um papel assim na rua, escrito Desejos S.A. Nós realizamos seus desejos, qualquer desejo em qualquer momento. Aí tem um número de telefone. Aí você liga, aí você fala o seu nome completo e o seu desejo, tá ligado? Só que aquele lance tem um preço, tá ligado? Aí Pode o cara vai lá crer. e realiza seu desejo. Mas aí tem um preço, que é isso que é foda. Aí lembra muito, vocês assistiram Black Mirror? já. Já Tem um assisti episódio do algum. Black Mirror lá daquele não pode falar essa palavra, mas foda-se. Lá do sei, sei. pedô, Uhum. Ah, tá. que aí o cara ele tem que fazer um corre, e aí ele Uhum. vai ver o outro cara também tá fudido. Tá, É é. mais ou menos isso. Entendi. Que os episódios se Vai se conectam. completando, né? Vai se completando. Porque o cara que tem que pagar a prenda, ele tem que ajudar o cara do episódio 3, por exemplo, que. Então. Pode crer. E é muito eu boa, acho- mano. Eu É gosto muito de boa. série assim, mano. A ideia é bem legal. Tem na Disney, Na na Disney, Disney. mano. Eu Desejos gosto muito S.A. de série que ela se... Eu gosto de série que ela se conecta, tipo assim, é que eu falei, Doctor Who, por exemplo, que ela se conecta ou episódio por episódio ou até arco por arco, né? Temporada por temporada, assim. Todas elas acabam meio que se conectando, eu acho isso muito louco, mano. Vocês já assistiram aquela que é das cores? É Caleidoscópio? né? Caleidoscópio. Que cada Caleidoscópio episódio é muito é bom. um nome de uma cor. É o nome de Você uma- pode assistir isso. em qualquer ordem, Ah, eu ouvi falar. menos o branco. Tipo, É. o branco você tem que ver por último. Tipo, é uma série que independente da ordem que você vê, você vai conseguir, tipo, tem uma É história. Exato. uma experiência diferente, assim. A gente tava trocando ideia, o Henrique muito falou, o louco, Porto falou, né? Pô, eu quero fazer um roteiro desse um É, dia, cara. mano. Que Fazer isso É numa fenômeno, música né? assim, tá ligado? eu não assisti ainda, nunca vi. Essas propostas são bem interessantes. cara. Muito legal. Você velho. falou esse lance de conectar, essas paradas aí, cara. Só que não é série, né? Mas é filme que eu demorei, depois que eu assisti, acho que, sei lá, até o 6, aí me deu, tipo, eu falei, caralho, o cara que fez essa porra é muito foda.
Jogos Mortais. Ah, você é louco. Porque, mano, eu comecei a assistir 1, 2, 3, daí eu achei que, tipo, o cara tava pensando assim, o cara fez os primeiros, deu bom, ele quer ganhar dinheiro. Aham. Só que daí, quando você começa a entender a história, e aí, mano, você. Puta. Jogos É Mortais que é não dá pra você absoluto abrir cinema. muita coisa, mas, velho. Você tá ligado quem É fez o cinema primeiro, né, absoluto. Crudão? Quem? Você sabe quem foi o diretor, o primeiro que Não. criou? Foi o James Wan, mano. Ah, clássico, Que é o né? que faz. Caralho, Fred, Annabelle. Pode crer. Ele fez Fred também, não fez? Não, ele é mais novo. É o japonesinho lá, mano. Não, Ele tô fez confundindo. Invocação do Mal, todo esses terror mais famosinho, ele que fez. Não, mas Jogos Mortais, quando você pega, tipo assim, mano, o ideal é você pegar e, tipo, porra, vou reservar um tempo pra, tipo, assistir. Aí você, sei lá, você pega, sei lá, um feriadão, você tá de férias, alguma coisa que você tá de boa, você vai assistindo, sei lá, dois filmes, sei lá, por dia, assim. Quando você assiste na ordem cronológica, eu já peguei, tipo, um dia inteiro pra ficar assistindo, cara, Você fica de cara, mano, é foda. Pô, uma série que marcou pra mim, mano, foi Dark, mano. Puta, eu ia Nossa. falar agora. Uma delícia. Todo essa mundo fala que é fenômeno, mas deu uma confundida no final, né? Tipo, você tem que dar uma Não. esforçada pra É, entender. você Tem que tem ver que uns prestar vídeos atenção. depois. Não, vamos lá. Dark explica final explicado. Não é, eu assisti a série 2 vezes, assim, pra poder entender. Hoje eu falo que eu meio que entendi a série, mas eu tive que assistir umas 2 vezes. Então, eu prestando sempre muita saía- atenção. A primeira temporada eu assisti, aí quando foi sair a segunda eu assisti a primeira, de novo pra assistir a segunda, aí quando saiu a terceira eu assisti a primeira, a segunda, pra assistir a terceira, e assim foi, até o final. Uhum. É isso que é o foda, porque você perde muito. Pra lembrar Então, um ano. Pra você lembrar Então, é o isso. bagulho. A primeira É, vez que eu assisti foi eu assim, não foi consigo. assistindo enquanto ela tava lançando. Depois que ela lançou, eu assisti mais uma vez, assim, corrida, assim. Aí é mais fácil de entender. É. Mas eu acho que é um Nossa, é lance muito atual do... Talvez série também, mas acho Deu que até vontade de assistir de novo. filme principalmente, cara. Eu percebi que tem muito filme que você assiste e ele não tem meio que um desfecho ou uma explicação. Antigamente, a gente assistia os filmes, ele tinha começo, meio e fim, e meio que o final sempre explicava o porquê que acontecia Tal determinada coisa. né? Os filmes de hoje eu vejo que eles deixam muito no ar, Sim. É, tá ligado? Tipo, muito autoexplicativo, né? acontece uma coisa, e aí você Interpretativo. fala assim, porra, mas por que aconteceu essa coisa? O filme ele acaba e não explica o Nossa, dá porquê, uma raiva disso. Uhum. tá ligado? Eu tenho Mas eu- sentido isso também, mano. Cara, eu vejo que é uma tendência dos É, filmes uma de hoje, tendência, cara. uma Tipo, antigamente Pra não. deixar a própria interpretação, né? É. Sim, eu acho que é É. meio que isso, assim, mas é muito, tipo, muito filme que eu Mas falo, eu acho que eles pecam quando eles fazem essa auto-interpretação em coisas que, tipo, que não são, tipo, não são nada óbvias, assim, tá ligado? Aham. Porque, tipo, mano, tem coisas que, tipo, simplesmente ficou sem explicação porque ficou. Porque sim, tá ligado? Porque os caras esqueceram, assim, ou não se atentaram. Então, tem muito filme nacional isso. antigo que me dava raiva por causa disso, mano. É. Que o filme era, mano, o filme era foda. E chega no final e você fala, caralho, mano, os caras cagaram no filme, Meu nome mano. não é Johnny. Meu nome não é Nossa, eu amo esse filme. Eu Ah, amo que esse não- filme, aqui- irmão. muito maneiro. Eu amo esse filme. Não, o filme é Eu bom. li o livro desse filme, Esse mano. filme é tudo na Li o minha livro, vida. Eu mano. amo esse filme, irmão. Puta, esse filme é Foda quando você lê o livro que você ainda vê que, mano, depois daquela parte lá que ele vai pra clínica lá, tem uma pá de história ainda, mano, que acontece. E é muito foda. Gente, antes da gente encerrar, vamos pra aquelas perguntinhas onde o convidado se arrepende de ter vindo. Oh, yeah. Gente, vamos lá começar pelo Porto ali. Porto, se tivesse a margem de não acontecendo, não pudesse salvar apenas 3 discos, ou 3 filmes, 3 livros, sei lá, qualquer coisa que você salvar, o que você salvaria, mano? Nossa, mano, calma. 3 álbuns. 3 álbuns, 3 eu acho músicas, que sei lá, o que você salvaria? Puta, mano. Meu Deus do céu. Os caras estão na vantagem, hein? É, ainda bem Tem que foi tempo com de vocês, pensar. né? Mano, Tem, pô. acho que. Nossa, mano, meu Deus. O Ah, fogo tá o- pegando a- ali, ó, mano. O campo te chamando, você ali, ó. Caralho, o Acústica Só pode escolher MTV do 3. Charlie Brown. Mano do céu. Tempo na tela. Queridinha de Deus do Freud. Pode, foda. Puta, mas vou ter que salvar outro do Freud, mano. Não, vai ter que ter um bagulho antigo. Vai ter que ter um bagulho antigo, mano. Vai ter que ter um bagulho antigo. Puta, mano. Agora vocês me pegaram. Porra, mano. Agora fudeu. Vou colocar aí.
Pô, posso colocar um filme? Se foda, gente grande, mano. Vou ter que ter alguma coisa pra fazer legal, né? Gente Pra me grande divertir. do- Do Adam Sandler. Da Dan Gente Sandler, Gente grande. Os 5 brother lá, né? É bom pra caramba. Muito E incrível. aí, Muri, você, mano? Já pensou já, né? Pô, já eu tive um Toda tempinho, né? vantagem. Já vem, né? Mano, Castelos e Ruínas do BK, Uhum. Djavan ao vivo. E o Tim Maia salva ele inteiro. Pega tudo, põe ele no helicóptero e Pega ao vambora. vivo, pega ao vivo. E você, Cauê, mano? Cara, eu salvaria. 3 discos, hein, mano? Eu Ali, ó, pegando fogo salvaria- ali, o helicóptero te chamando. Você só mais 2 minutos. Qual que você vai salvar ali, mano? Mano, Continuum do John Mayer. Ah, deu isso daí. Se tem uma coisa que eu tinha certeza, Era é essa. que ele ia falar John Mayer. Salvar o John Foda. Mayer. Continuum do John Mayer. O ao vivo do Djavan. E... Mano, dá pra salvar um pack? Eu salvaria o pack de filmes do Matrix. A trilogia. Ó. A trilogia do legal. Matrix. É isso aí, gente. Mano, obrigado aí por vocês terem colado Que da aí hora, esse papo foda. Espero que vocês tenham gostado. Da hora, mano. E mais alguma coisinha pra falar, Cara, meu? você vai falar as novidades aí, que tem alguma coisa pra lançar futuramente aí, tipo, que estão lançando. Tem, a gente tá. Tem A alguma gente tá coisa em pro futuro processo. Processo de pré-gravação. Tá aqui, ó. Quer participar da live também. A gente tá em processo de pré-gravação de um EP aí, nosso primeiro EP de trabalho. aí? Pô, que massa. Todas as músicas já estão escritas. A gente tá fazendo a pré-gravação delas para poder pôr pra frente. Vai sair num audiovisual legal que a gente Massa. pretende fazer. Por enquanto é isso, né? Ah, É. queria falar uma coisa legal também. Fala da nossa campanha que a gente vai fazer. Com a galera do Larcírio. Isso. Então, a gente foi convidado pra fazer um jingle. Tem uma casa aqui no Tatuapé que chama Larcírio, que ajuda crianças, né? Isso. Liga as crianças e tal. Ajuda crianças, não desamparadas assim, mas as crianças ali da comunidade, acolhe. É lá na Serra de Bragança, não é? Isso, Pode crer, manja. exatamente. Mesmo. Faz esse trabalho com jovens e adolescentes. E eles estão lançando uma campanha agora que é Lugar de Criança é no Lar, para poder chegar em mais pessoas e conseguir mais doações. Inclusive, quem quiser doar, entrar no site lá. Eu não sei de cabeça aqui, Não mas fala é o só site o do nome Larcírio, no né? Instagram, Larcírio. acha aí no Isso, Instagram dos pelo caras deve ter o Instagram, site. Você consegue entrar lá, você consegue fazer uma doação de dinheiro, ou uma doação de roupa, ou uma doação de alimento. É muito importante, ajuda muito. Sim. É um local que acolhe todas as crianças da comunidade ali. E a gente foi convidado para fazer essa campanha. Vamos fazer o jingle, que vai ser. Vai ter um evento lá dia 22 de fevereiro, que vai lançar um mural que foi feito todo grafitado ali. Pega o quarteirão inteiro. Caraca, que da hora. Para as crianças, que era uma área que não estava sendo utilizada, se eu não me engano, e aí eles conseguiram essa reforma. O site é www.larcirio.org.br. Exatamente. Isso aí. Entra lá, se tiver com umas peças de roupa sobrando, cobertor, Tudo que puder ajudar a puder criançada lá. ajudar, isso aí. qualquer coisa, é muito importante. E deixa o Instagram de vocês aí, da banda Pô, também, legal. galera quer conhecer, quer Vou seguir vocês ouvir aqui as agora. O nosso Instagram da banda é @gruveira, com 2 Os e 2 Es. Uhum. E no Instagram da banda encontra todos os nossos Instagrams Sim, por lá, né? também. Pô, legal. Todos É os com 2V? Com 2 2 E. Os e 2 E. 2 e 2 dois E. Quem quiser contratar para evento também, festa, casamento, velório, a gente tá aí, mano. Boate vocês Manda tocam uma- também? também, audiência de também. divórcio, qualquer coisa, mano, qualquer coisa. Pode chamar que a gente vai, a gente quer fazer música. É isso, cara. mano. Que E da hora. é isso, a gente. E o de você. Ah, o de vocês tá lá O nosso no. Instagram Tá dentro, tá do, dentro da do banda. Instagram da verdade. banda, quem for lá. É isso, mano. Agradecer também vocês terem colado aí. Puta papo da hora. Desejo agradeço. tudo de bom pra vocês. É só o começo de muita coisa da hora que vai rolar pra vocês Bom, aí. mano. Boa. Eu creio, mano. Amém. Obrigado. Queria agradecer Valeu. a oportunidade de ter colado aí, mano. Agradecer a recepção, sem palavras, o papo agradável, a noite agradável. Muito obrigado. E parabenizar vocês pelo programa, pelo trabalho. Muito legal que vocês fazem e força aí pra continuar, tá É ligado? nóis, Como valeu. você disse, é o começo só. de Começo. E verdade. lembrando, quando vocês forem lançar alguma coisa, os clipes, as coisas, a gente tá aqui de porta aberta aqui pra receber vocês. Sim, aqui, pra vocês ah, lançar um obrigado. EPzinho divulgar o lá, trampo já aí. cola aí, Obrigado, já obrigado. toca umas aí, tá ligado? Já pra Demorou. galera já ir se entrosando aí com as músicas novas. Demorou? Legal. É Muito isso. obrigado. Grudão, rapaziada. muito obrigado. Mais um episódio. Mano, eu agradeço, Gruveira, por ter colado aí, mano. Mano,
Acompanhem os caras, tem som deles que eles lançaram no final do ano passado, Prelúdio, muito bom essa música, mano. Confiram lá o som que, mano, vocês vão curtir, tá ligado? E é isso, agradecer vocês a presença aí, tamo junto no que precisar, mano, episódio foda. É nóis. É tamo isso. junto. Obrigado, Pimentinha, né? Vou agradecer que o último você me deu um escalão. Eu fiquei triste. Você não agradece? Você não gosta de mim? Não, mas Tá me é isso. excluindo. Mas é isso, a gente encerra mais um Dona Mara Cast. Valeu você que ficou até o final. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok, a gente também tá lá. A gente também tá nas plataformas de música, não consegue assistir o episódio aí, meu, entra no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, tem nossos episódios lá também. Tem nosso QR Code, gosta do nosso trampo, quer dar uma força, que trabalhar com o YouTube é foda. Então a gente aceita um donate lá de muito bom grado. E eu já falei dar like e compartilhar? Não, né? Não. Foda-se. Fala de novo. Dá like, compartilha, comenta aí também. Se tiver alguma dúvida, manda lá no vídeo, lá no YouTube. E, pô, aí os caras respondem aí no Instagram também. Enfim, tamo junto. E É isso aí, Canal de lembrando cortes o canal também, de cortes. tá rolando, Finalizando né? aqui, já vai estar disponível lá os cortes com Grooveira lá. Lembrando que é Dona Mara Cortes Oficial, tá? Tanto do Grooveira quanto dos episódios anteriores vai estar lá no nosso canal de cortes. É isso aí, Rafoca. É Muito isso. obrigado por mais um episódio. Obrigado vocês aí. Obrigado, Valeu, Tudão. junto, rapaziada, Mais um episódio feito aqui pelo Dona Mara Produções. E é isso aí, galera. Falou. falou, galera. Falou. Uou.